Seja bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, um podcast de histórias e testemunhos para te alcançar. Você é o nosso convidado de hoje, sente-se à mesa e venha participar desse podcast. Eu sou o Lucas Alves, um dos hosts do Bíblia na Sobremesa, e nesse episódio em especial, o Murilo Fontana, que é o host também do podcast, ele teve que fazer uma viagem de família, porque ele infelizmente perdeu um ente querido. Então, Murilo, estamos com você em oração, desejamos muita força nesse momento para você e para tua casa. Tá? Hoje nós temos um convidado super especial, ele que é pai da Helena, esposo da Tami, Marvels, empresário na RT Agência, foi modelo internacional e é consultor de investimentos. Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, Olá. Rames Gabardo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, obrigado por Obrigado, você ter Lucas. aceitado Obrigado esse pelo convite. Cara, eu te convidei porque eu lembro que num dos meus primeiros Marvels, a gente sentou ali, era, sei lá, 10 horas da noite, a gente levantou da mesa, era 5 da manhã, e você contando a tua história, e eu não conseguia levantar da mesa antes de tu terminar, porque a tua história, ela é muito densa, muito profunda, e antes eu nem imaginava que um dia eu ia estar nessa cadeira de host de podcast, eu nem imaginava que eu ia ter esse acesso para poder contar as histórias das pessoas que eu conheço. E hoje nós temos essa oportunidade de poder contar a tua história para mais pessoas. É maravilhoso, né? Então, cara, assim, eu tô muito ansioso porque eu tenho certeza que a tua história vai de encontro com a vida de muita gente que tá passando por problemas, né, que você passou, problemas com drogas, problemas com prostituição, problemas com várias coisas nesse sentido. Mas assim, eu queria de fato iniciar esse papo assim, sabendo quem é o Rames hoje. Hoje, quem é o Rames? Aonde você tá? Em que lugar que você chegou? Para que as pessoas consigam depois criar um paralelo e ver da onde você saiu, da onde Deus te tirou, o que Deus fez na tua vida até aqui. Então, se apresenta pra gente hoje. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rames Gabardo. Hoje, como você falou, eu sou o marido da Tami, pai da Helena. Sou um homem restaurado, 100% restaurado. Amém. E hoje eu vejo assim um sentido de vida aonde não tinha sentido, entendeu? Então, o que Jesus fez na minha vida foi restaurar todas as áreas aonde estava quebrado. Você já viu uma cerâmica chinesa? Sim. E aí ela é toda quebrada Sim. e existe uma técnica que você vai reconstruindo ela pedacinho por pedacinho. Uhum. E Jesus fez exatamente isso na minha vida. Ele foi reconstruindo pedaço por pedaço, aonde hoje eu sou íntegro, hoje eu tenho uma família, hoje eu penso ter mais filhos, então eu penso popular aí o mundo como Abraão fez. Quanto mais, melhor. Então eu acredito na família. Sim. Hoje eu sou um cara que acredita em Jesus Cristo, literalmente. Eu sei o que ele fez hoje por mim. Eu acredito na obra dele. Era uma coisa que eu não entendia, que eu negava, então eu era meio ateu também. E Jesus restaurou toda essa área da minha vida, principalmente para relacionamento. Também não queria ter relacionamento por tudo que eu passei. E isso foi restaurando. Então hoje eu sou um cara que eu olho a vida nas pessoas, eu vejo a vida e eu acho graça nela. E mesmo com todos os desafios que a vida apresenta pra gente, eu falo, cara, que legal viver isso. Amém. Cara, que gostoso. Então, eu acho que é isso que Jesus restaurou, né, na minha vida, o sentido dela. A igreja no cinema, a CHF, né, junto com o Cal. Então, foi um trabalho ali de uns 3 anos, a gente está 4 anos já na igreja. Sim. E nesse sentido, a minha história, ela, como pode dizer, ela é meio conturbada. Então, desde que eu tive lá os meus 8 anos, sobre abuso, sobre literalmente droga, um lar desestruturado, né, abuso de droga, muito abuso de droga, prostituição. Então, eu acho que da vida fora de Cristo, eu experimentei tudo que era errado. Tá. Por realmente ter uma consciência minha, é viver até o último dia como não houvesse amanhã. Tá. E Rames, só para as pessoas entenderem, que idade tu tá hoje?
Hoje eu tô com 26. 26, ou seja, você viveu isso tudo Até os 22. agora, né? Tipo, É. logo ali, né? Se você parar pra pensar, foi logo ali, Sim. né? Assim, foi muito recente. Então, você não é um cara de 50 anos, de 40 anos vivido, Não. né? É um jovem de 26 anos, só que com uma vida muito profunda, uma vida muito densa, uma vida que te apresentado muita coisa errada logo cedo, né? E, cara, assim, eu de fato, hoje eu quero conduzir esse podcast falando quase nada, porque eu sei que tua história é profunda, é densa, e eu quero te ouvir mais. Aonde a tua história começa, né? Como que você é introduzido nesse mundo, de que forma que isso aconteceu. Conta para as pessoas, traz para as pessoas, para que elas possam se alertar, para que pais possam se alertar, para que filhos possam se alertar, aonde está o perigo, aonde que isso tudo começa. Uhum. Conta pra gente. Então, eu gosto de começar aonde realmente a minha cabeça ficou meio confusa em relação à minha sexualidade, que foi quando eu sofri o abuso com 8 anos. E nessa idade, a gente tinha amigos no bairro e, tipo, meus pais eram legal, assim, de vida, eles estavam juntos nesse momento. E a gente ajudava muitas pessoas. E aí a gente começou a ajudar um amigo ou outro, trouxe para dentro de casa, eles começaram a morar, a gente começou a levar eles para a escola, eles começaram a trabalhar. E aí eles chamaram um primo deles que morava no mato. E esse primo, ele abusou de mim, né? Eu acho que foi 18, ali aos 9, 10 anos. E um dia eu não contei isso para ninguém, nunca contei. Fui contar para minha mãe quando tinha 18 anos. Só que na minha cabeça eu ficava uma luta interna, entendeu? Tipo, do que tinha acontecido comigo, da falta de proteção dos meus pais. Só que não era culpa deles. Sim. Tipo, você ser generoso e ajudar não é uma coisa ruim, entendeu? É de quem causa o mal, a pessoa que tá ali que não tem o entendimento certo. Então, a partir daí, ficou isso marcado na minha vida. Daí lá com os 12, meus pais sempre tiveram uma relação meio conturbada, sabe? Então, eles viviam separando, voltando, até que 2010 ali, eles literalmente brigaram, separaram, e aí ficou meio que um lar desestruturado. Então, a base mesmo a gente tendo uma vida legal, uma classe ali média, o lar, ele é o que dita tudo. Sim. Então, uma vida estruturada, uma família estruturada é o que vai ditar uma base legal pra frente. E a gente não teve isso. Eu não tive isso. Então, eu tive pouco tempo, né, meus pais juntos. E nisso daí, aos 12 anos, já comecei, tipo, a sair da igreja, entendeu? Já comecei... Vocês eram cristãos antes? A Como é gente que era era? cristão, né? Desde dos 2006 até 2010 ali a gente ia pra igreja, eu ia pra igreja, eu orava em monte. Cara, eu via fogo no monte, assim. A gente ia orar e brilhava, entendeu? Eu tive contatos com o Espírito Santo, tive experiências legais, entendeu? Caramba. Então, daí com os 12 anos eu comecei, tipo, danada, sair fora, magoado com meu pai, magoado com a minha mãe, né? Começando ali na época do adolescente. Então, e aí eu comecei a ir pra baile, pra chácara, festa, comecei a beber, né, já com essa idade. E com 14 para 15 anos, eu tava trabalhando de pedreiro com meu primo, e meu irmão falou: pô, você é bonitão, tá ficando bonito, tá ficando alto, tá ficando esbéltico, pô, você poderia ser modelo. Eu falei, que isso, mano, não quero modelo não, não quero essa coisa de, né, afeminado aí não. E aí ele falou, não, cara, você pode ser modelo. Eu falei, legal. Vou tentar, né? Peguei lá no computador, mandei algumas mensagens para algumas agências, e aí só uma me respondeu. Eu tava trabalhando de pedreiro, tirando uma piscina de 5 mil litros lá de um prédio, de uma médica, e o cara liga, pô, você passou aqui no teste, vem visitar a gente. Então aí começa a minha inserção na moda. E aí que começa uma outra parte da minha vida, né? Então vamos lá, até os 15 anos, você era cristão, você tinha os É, pais. Não, você conhecia, né? Você tinha sim, noção do que, sim. do que era Não, era já Jesus, batizado, já era já, batizado, então você tinha sim, noção do que quem era sim. Jesus, né? E tal. Você tinha uma família disfuncional, os pais que estavam sempre terminando, e você estava naquela época ali. O teu abuso ele foi de que idade a que idade? Foi dos 8 aos 10, mais ou Tá, menos. então você teve esse Uns 2 período anos. ali em que isso interferiu na tua identidade, né? Isso Exatamente. trouxe Não, uma, muito, uma muito. interrogação na tua identidade. Isso.
Tá. Muito. E aí, beleza. E aí, com 14 para 15, você dá o passo para ser modelo internacional. Daí passa pra ser modelo nacional primeiro. Tá. E aí que começa, né? Porque o cara da agência não gostava de mim, tinha pessoa que não gostava de mim. Tinha o Booker, né? O primeiro Booker que me agenciou, que vendeu pra mim o book. Ele era homossexual e ele tava começando a dar em cima de mim, entendeu? Uhum. Daí tinha aquelas festinhas de final de semana, sabe? Da agência. E o cara ficou lá, ele tentou dar em cima de mim, daí ficou uma coisa meio assim. Daí eu falei, mano, que bagulho estranho, mano. Tipo assim, nunca tinha vivenciado isso, nunca tinha vivenciado esse mundo. Uhum. E aí começou a minha inserção no mundo da moda. Porque literalmente, cara, é nojento. Você vai entender um pouquinho mais pra frente. Ali eu tive uma briga e falei, mano, você tá viajando, velho. Você tá maluco, não é isso, entendeu? E aí eu tinha um amigo que ele falou, não, cara, vem aqui que eu vou apadrinhar você, eu vou Na cuidar. moda. Tipo assim. E era um amigo mesmo, tipo, morava na mesma cidade que eu, tudo mais. E aí ele começou a ser a minha influência, né? Porque ele era já perto da minha idade, ele não era muito longe. E ele já conhecia um pouquinho mais, e ele acreditava em mim. Então foi o cara que me encontrou no ônibus, que ele me viu no ônibus, conversou comigo e ele falou: Cara, você pode ser modelo, você pode literalmente trabalhar com isso. Só que aí o dono da agência, cara, isso que é o negócio. O cara era muito sujo. O cara sempre viveu na moda, é, trabalhou muito com isso. E na moda tem uma coisa assim, ó, contato, né? Ou você tem influência porque sua família é muito boa. Ou você tem um bom direcionamento porque você realmente tem talento. Ou seja, você nasceu bonito, é simétrico, tem todos os padrões que o mercado pede. Uhum. Então, se o mercado pede e você tem todos os padrões, vai gerar dinheiro. Uhum. Então, consegue por ali. Uhum. E eu já tinha o nariz quebrado, os caras já não gostavam muito de mim, entendeu? Eu não tinha essa, como pode dizer, aquele trejeito, tipo assim, cara, como posso conversar, a foto, fotogênico, tudo mais. Eu não tinha isso aí. Eu fui aprendendo com o tempo. Então, eu era bem cru Uhum. no sentido assim de moda. E o cara da agência não gostava de mim. O que aconteceu? Esses caras tinham contato de São Paulo. Uhum. Tinha um booker de uma das maiores agências. Não vou falar o nome das agências aqui, mas ele vinha para cá do tempo em tempo visitar as agências mães para fazer casting e levar modelos para São Paulo. Só que esse cara era um outro nojento, assim. O cara, ele gostava de pegar os meninos, ter relação, Isso a indicar. gente tá falando de garotos de menos de 20 anos, de 15 anos. Né, 16, 15, Tá. aí vai, entendeu? Tá. E E pelo esse que eu tô entendendo, isso é um comportamento comum nesse universo da moda, é isso? não é que é comum, mas existe muito. Tá. Não é que é É comum. raro, mas acontece sempre, né? Isso, exatamente. E E aí, porque eu tive esse que é estranho, né? Eu conversei com muitos modelos já e eu sempre achei, pô, mano, todo mundo conhece prostituição na moda, pô, todo mundo é, faz isso, entendeu? Só que não, é eu que tive essa experiência antes, eu já comecei com essa experiência, então eu falava assim, não, todo mundo é. Entendi. Mas até que não. E aí, nisso daí, o cara também ele não gostava de mim. Só que aconteceu o seguinte: o patrono da moda do Brasil veio pra cá. E aí a gente começou. Ele falou: Não, cuida dele lá, vem pra cá, cuida desse cara. E aí o meu amigo falou: Não, a gente cuida. Daí do nada, eu tava no trabalho, meu amigo liga e falou: Mano, vem aqui no shopping, quero conversar com você. Cara, é o seguinte. Ó, lembra que eu falei que na moda existe isso, existe aquilo, que às vezes tem que estar disposto a fazer algumas coisas para ganhar dinheiro, para fazer as outras. Então, uma hora chegou. E o cara me colocou na parede, mano. Que eu falei, caraca, e agora? Porque eu queria muito, daí eu comecei a querer muito, entendeu? Falei, cara, eu quero ir pra moda, eu quero, tipo assim, pô, legal ser famoso, Tu jogar entrou de foto. cabeça nesse universo. Porque eu comecei a gostar literalmente. Achei legal, sabe? E aí ele falou, cara, é o seguinte, é hoje ou é nunca. Ou você vai morrer nessa cidade pequena, no interior, Sério, de onde? vai de Campo Largo.
Tá. E aí você vai viver essa vida pacata aí sem nada. Daí eu já tinha descoberto algumas coisas da minha família com prostituição, né? Então isso não começou em mim. Eu já, na separação do meu pai e da minha mãe, coisas começaram da minha família a ser desenterrada. Então essa parte da prostituição, Europa, né? Então ali eu soube que um foi para fora, levou a família inteira. Então a maioria ali da minha família trabalhou com isso, né? E eu falei, cara, vou seguir a minha família, né? O trabalho da família. Que, pô, todo mundo já fez, Uhum. vou saber como que é, Uhum. sabe? Então, vou saber como que funciona isso e bola pra frente. Então, o fato de você saber que a tua família já tinha se envolvido com esse universo, pra você foi um gatilho, foi um motivador, né? É, Ele não te impediu, ele na verdade te impulsionou. me impulsionou. Tá, Falei, pô, entendi, mano, isso aí já é de família, vamos lá que vai rolar, né? entendi. E aí eu fui, só que, E a cara, proposta desse cara pra você era ir pra São Paulo, é isso? ainda não aconteceu a proposta. Daí que aconteceu, eu vim aqui pra pra Curitiba, daí a gente foi pra Certo. balada, foi, né? Foi pra uns lugares assim, daí voltou pra gente, aconteceu uma festinha na agência. Daí alguns meses, né? Eu acho que não tinha completado 16 ainda. De alguns meses depois eu completei 16. Daí eu fui fazer. Tinha 16, eu ia fazer 17, alguma coisa assim. Aí eu fui fazer São Paulo Fashion Week. Daí ele falou: não, vem pra São Paulo, vem pra cá. Eu vou dar trabalho. Porque no Brasil acontece dessa forma. Você não tem prostituição, tipo assim, pô, você te dou dinheiro e vamos fazer isso. Aqui, no meio É da velado, moda, né? é velado. Então você faz o quê? Não, cara, eu tenho influência, eu tenho poder, e vem cá, eu posso te colocar aqui, entendeu? Tipo assim, ó, pô, um monte de gente que trabalhou a vida inteira, que, cara, tem talento, o cara realmente sabe sobre o meio, estuda. Só que o que acontece? Pô, tem ali alguém que conheceu, né, por acaso, teve aquele contato, falou, não, vamos colocar você aqui na fila da frente, vamos deixar o restante. Então, tem essa coisa de vocês ter esse poder e você alocar pessoas ainda nesse modo, ou seja, pô, vou te ajudar a crescer, entendeu? Uhum. Vamos lá, vou te apadrinhar, vou fazer Uhum. isso, vou fazer aquilo. Só que atrás você está tendo ali uma manipulação, entre aspas, para você ter uma relação sexual, para você poder ganhar, entendeu? Tá. E eu me senti, né, nessa forma depois, porque eu pensei, pô, eu tomei decisão, tá certo, isso, sei o que eu tô fazendo. Só que depois eu entendi que foi tipo assim, ó, é um negócio fechando assim e falando assim, cara, essa é uma única escolha que você tem aqui e você vai fazer isso, entendeu? Né? E desse modo eu fui para São Paulo. De São Paulo fiz São Paulo Fashion Week, fiz alguns trabalhos. Só pra entender assim, ó, Ah, um modelo que acabou de começar, fazer o São Paulo Fashion Week significa o quê? tipo, significa que tem alguém por trás. Não, mas é um marco, É um é marco, um é um título título no Brasil. pra moda, assim, tipo, pra um modelo. Sim. Isso é tipo, sei lá, jogando, trazendo pro universo mais masculino, assim, Aham. sei lá, um jogador de futebol, isso é tipo ganhar um campeonato brasileiro. Na verdade, assim, vamos dizer pro futebol, você saiu daqui da várzea, saiu do timinho do campinho aqui e Uhum. foi jogar pro time Tá, grande direto, tá. Tu foi entendeu? pra final, né? Isso, tá jogando a Já, final. não, já foi começar a jogar como titular, Tá, entendeu? legal, entendi. Tipo, você não Então, passou todos os processos. maravilha. Só para as pessoas entenderem, Aham, né? Fazer um paralelo e entender a importância do que é o São Paulo Fashion Week aham. para um modelo recém-chegado nesse Assim. universo. São Paulo Fashion Week no Brasil é o maior evento de moda que existe no Uhum. Brasil, Tá, que dita tendências. tá. Então, E tu era modelo de passarela, de passarela, eu era tá? fashion. Que é um dos mais difíceis também, né? Na verdade é. Você tem que estar ali, tem que ter uma altura, tem um padrão a ser seguido, não é Uhum. como comercial que é mais maleável. Então tem um padrão que você tem que ser seguido, peso, medida, Tá, e aí altura, perfil, tem beleza. tudo isso. E aí, em que momento, Rames, que tu explodiu nesse universo? Assim, em que momento que você entendeu que, cara, que a partir de agora você ia ficar rico com isso?
Aí eis a questão, pensei que era nesse ponto. Falei, pô, fez São Paulo Fashion Week, dei alguma entrevista ou outra. Falei, tô legal. Pô, faltou só um desfile pra eu fechar, ó, bater o recorde. Recorde de quê? De desfile, porque tem isso nos modelos, nas agências. Entendi, Tipo assim, é porque é muito poucos desfiles. entendi. Daí, se você pega mais de um, você bateu o recorde. Tipo Uhum. assim, de desfiles masculinos. Pô, você pegou 6. Pô, você foi o cara que pegou mais desfile na temporada. Legal. Daí os caras começam a te olhar de uma outra forma, pô, começa a te chamar pra Teu revista, passe valoriza, né? começa a chamar pra mais trabalho, por quê? Você ficou em evidência mais tempo e mais, como pode dizer, estilistas de visões diferentes te chamaram porque você chamou uma coisa, tem uma coisa diferente em você. Uhum. E nisso eu falei, pô, tô estourado, né? Tô legal. Só que nisso, lembra aquele Booker que vinha aqui pra Curitiba, nas agências mãe? Esse cara era meu Booker. Uhum. Porque a minha agência mãe decidiu que ia ficar nessa agência, Uhum. entendeu? Já por ter esse tipo de relação. E, cara, isso foi uma das piores escolhas, assim. Porque, eu nunca tive uma instrução sobre o meio da moda. Eu nunca tive uma instrução profissional sobre uma bookagem certa. Falar assim, sabe, um planejamento de carreira? Sentar comigo e falar, cara, a moda é isso, o trabalho de modelo é isso, você vai fazer isso, isso e isso. Eu não tive isso. Eu só fui pegado e falei assim, ó, vai, aprenda, faça, entendeu? Foi empírico, né? Eu fui fazendo, tudo que eu aprendi na marra e sendo macetado, né? E aí esse cara não gostava de mim. Então, depois do desfile e tudo, por causa dessa relação que eu tava, né, velada com esse cara, né? Porque era eu, o meu amigo e mais um, então era uma relação de 4 ali, então uma coisa inovadora ali no meio, uma verdadeira suruba. Então, o cara não gostava de mim, porque não foi ele que colocou lá, entendeu? Porque tem essa coisa, quando tem uma pessoa muito importante, tem essas pessoas que trabalham, elas, tipo, aqui, não, eu tenho aqui uma pessoa legal, pega aí pra conhecer, e vai apresentando para essas pessoas. Então, você é o fornecedor dessas pessoas para que você possa utilizar da influência e ganhar, pô, mais desfiles, pô, ganhar abertura e passagem em alguns eventos. Uhum. E você acaba se tornando alguém nesse meio. Então, uma verdadeira, desculpa o palavrão aí, mas uma verdadeira putaria ali no meio. E nisso o cara não gostava de mim, ele pediu pra eu emagrecer. E eu comecei, cara, tá, mas é verão, vou emagrecer no verão? Não tem como eu emagrecer no verão. Daí ele falou, não, você tem que ficar mais magro, você tem que perder medida. O cara falou. Daí eu entrei na neura, né? Falei, pô, já tô aqui, então vou dar o meu melhor. Comecei a fazer dieta, daí eu era todo dia na academia, corria 1 hora, tomava termogênico, tomava um negócio. E meu problema foi tomar termogênico. Minha primeira, assim, o boom, assim, que eu tive de depressão foi com isso daí. Eu tomava muito termogênico, fazia e entrava muito nessa pira de querer emagrecer. Então, não sei, nessa hora ali, daí não tava entrando dinheiro, eu tava tendo algum gasto, às vezes eu pedia o cartão do meu irmão, isso ali ficou confuso na minha mente, porque, tipo assim, pô, eu fui pra um lugar que me prometeram uma coisa, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, né? Porque na parte sexual, assim, eu forçava, cara, eu bebia uns comprimidinhos, né? Tipo assim, pô, eu fazia, tipo assim, tinha que me concentrar muito pra Sim, entendi. fazer essas coisas. Daí eu falei, pô, já não tô legal nisso, né? Tô conhecendo uma menininha ali, que também eu influenciei ela, né? Em algumas conversas a ela também a entrar nesse meio. E era da mesma agência aqui de Curitiba. E daí começou a ficar muito confuso na minha cabeça. Pensa, tinha 16 anos, sem família. Parei de estudar, né? Porque eu pedi emancipação. Meu pai me Uhum. emancipou para eu poder ir. Cara, tava numa pressão para emagrecer. Os caras falaram que não tava bom ainda. Então, o cara tava me judiando Não, mesmo. e sendo extremamente influenciado, né? Você não tinha Exatamente. decisão sobre nada na tua vida, Isso. você tava ali baseado no que as pessoas falassem, literalmente, É, né? E você, como já tinha entendido o jogo, você entendeu que se você não cedesse de um lado, tu ia perder de outro. é, Você ia parar de ganhar dinheiro, né? porque o que que acontece? Eu tinha um apartamento que
colocaram a gente pra morar ali, que o cara pagava comida. Tipo assim, eu tinha tudo. Pensa que pegaram pra criar mesmo, né? Tiraram daqui e falaram, não, você vai ter apartamento, você vai ter comida, você vai ter toda a estrutura que você precisa, né? Então eu não desembolsava isso. A única coisa que eu tinha que ter era, tipo, mano, trabalhar meu corpo e meu talento, porque as Uhum, coisas iam ser colocadas pra mim, né? uhum. Com o tempo. Quanto que ganha, Rames, na época? Quanto que ganhava um modelo de passarela, assim? Você ganhava por Por desfile? desfile. Quanto que era? R$ 800. R$ 800. É. Nem é muito, assim, Não, tipo... não, não. Na época eu não sei, mas... E tira Enfim. 30% da agência, né? Tira a porcentagem, tira imposto, tira tudo, Uhum. daí dá isso aí. Então, cara, é um universo que ele cobra muito, paga pouco, né? Pelo menos nesse primeiro Aham, momento, né? Eu acredito que depois, eu sei, né? Porque depois você viu muito dinheiro, de fato. sim, Mas nesse primeiro momento ele cobra muito, paga sim. pouco. É um universo pra quem de fato tem o sonho de ser. Porque assim, se você parar pra fazer conta, não faz Não, sentido não, nenhum. não, não. Você investe, né? Na verdade, a gente tem um ditado que, tipo, o modelo ganha dinheiro, né? Porque recebe cachê. Só que para você viver bem, para você ter dinheiro bem, cara, leva um tempo. É para poucos assim que consegue ser mais de 1 ano, 2 anos trabalhando num portfólio para você conseguir engrenar. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Porque no Uhum. Brasil é mais chato, mais burocracia, enfim. Ele é mais complicado mesmo de você ganhar dinheiro no Brasil, já por causa desse sistema que tem. Tipo, você tem que ser indicado, pô, você tem que estar numa agência legal. Uhum. Tem todas essas coisas aí que influenciam, tem uma variável, Tá. sabe? Então vamos lá. Aí você tá nesse momento da tua vida em que você tá em São Paulo, Aham. sendo extremamente influenciado, Sim. com uma vida dupla na tua identidade, Uhum. né? Não sabendo o que que você quer, o que que você gosta, o que que você faz, Sim. deixando a vida te levar literalmente, Aham. né? O que que acontece em São Paulo que te faz ir pra fora do país? Então, eu fiquei em depressão. E Tá. por causa disso, eu tentei me matar minha primeira vez. Como? Cara, eu me cortando mesmo. Me fechei no quarto, tentei ficar me cortando, me cortando. Eu chorava muito porque eu não conseguia. Daí um cara que tava em casa lá, um Não conseguia cabeleireiro. se matar ou não conseguia fazer o trabalho? Eu tava me cortando, mas eu tava chorando muito, assim. Daí, porque chegou um ponto que eu acho que fui descontar um cheque, não consegui descontar um cheque, tava sozinho. Falei, cara, tá tudo uma bosta isso aqui. Tô vazio, tô quebrado, né? Não era a expectativa que eu tava criando, Uhum. entendeu? Tipo, eu sempre ficar pedindo, sempre ficar dependendo dos outros. Então, não era isso que eu queria, né? Não era essa expectativa que eu tinha na minha cabeça. E aí eu falei, mano, eu vou só quero parar essa angústia, né? E aí eu tentei me matar, chamaram a Polícia Civil, daí eu fiquei mal, assim, eu fiquei 3 meses mal. Daí nessa época, o São Paulo inteiro, no meio da moda, me conheceu acho que por essa tentativa, porque eu tava num ambiente de influência, onde eu cheguei e todo mundo começou a me conhecer. Porque sabia que eu tava com tal pessoa, sabia onde eu andava. Pô, eu ia em todas os lançamentos de revista, eu ia, tipo, Elos, não sei o que, na L, tava nesse meio onde a nata da moda brasileira, ela se encontrava. E eu tava lá, eu sempre Uhum. tava lá. Então todo mundo começava a me conhecer e me ver, entendeu? E nisso, também por causa da pessoa em quem estava me apadrinhando naquele momento. Então, tinha uma visibilidade muito grande. Daí, quando eu tentei fazer isso, pô, 1 hora depois, São Paulo inteiro ficou sabendo. Tipo assim, ó, todo mundo tava sabendo, né? Porque eu trabalhava numa agência e morava no apartamento do dono de outra agência, né? Que são as maiores. E eu falei, cara, aconteceu, eu falei, mano, eu vou voltar pra minha cidade, vou voltar pra minha família. Tipo, acho que já deu aqui, entendeu? E aí eu voltei com o pensamento de parar tudo. Eu fiquei 3 meses assim, ó. Eu cheguei aqui em casa, minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, não, queimei na panela, tudo bem. Eu só tava mal, mas meu amigo já tinha ligado, conversado com a minha mãe, com a minha família. Né? Nesse momento meus pais já estavam de novo também, já tinham voltado. E aí eu fiquei lá, 3 meses sem falar nada pra minha família. Nada, nada. Assim,
conversar, só levantava, comia, voltava pro quarto. Ganhou peso? Não ganhei. Eu sempre tive metabolismo rápido, né? Então, mas eu fiquei mal assim. Daí depois de uns 3 meses eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a voltar. Tava com os meus 17 para 18 já, nessa época. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a voltar, né? Tipo, voltar pra moda, tentar fazer uma outra coisa, tipo, trabalhar como scouter. E nisso daí eu falei, cara, eu acho que eu vou trabalhar como scouter. Vou pegar uns modelos que eu conhecia, que eu acreditava e que poderia fazer de um jeito certo, entendeu? Eu falei, Tá, pô, então o scouter é o olheiro. é o olheiro, Tá, isso, é ele o vê cara as que. pessoas na rua, aborda as pessoas, vê na Isso, internet. Pô, isso. você leva jeito, você Exatamente. tá legal. Exatamente. Entendi. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso daí pra minha vida. É legal, eu gosto ainda, gosto da moda. E aí o scouter ganha dinheiro sobre o trabalho que o modelo faz, é isso? Então, daí tem um outro mercado para isso. Daí, como o Scouter, você encontra o modelo, ele já está preparado, você pode levar ele para a agência de São Paulo. E se ele for bom, se a agência aprovar, você pode vender ele por um valor. Então, tipo assim, é uma venda de contrato. Tipo, eu tenho Hum. um talento aqui, então, olha, vale R$ 500 aqui. Daí esse talento você começa a cuidar. Daí, como eles têm bastante contato de trabalho e eles sabem o perfil, eles começam a trabalhar e ganhar em cima disso, sabe? Então eu falei, pô, vou começar a fazer isso. Porque dá pra fazer convenções. Os caras que vêm pra cidade pra fazer convenção, Hum. eles falam assim, não, eu vou cobrar 2.000 no seu book aí. É pra fazer isso. Os caras cobram 2.000, ganha pra queimar o custo, né? Pra absorver o custo da, o custo de tudo, da produção que eles fazem quando eles vêm pra cá. E aí eles pegam alguns talentos que dão e levam pra São Paulo e fazem essa revenda depois, Uhum. entendeu? Então eu falei, pô, vou começar a fazer isso. Daí tinha uma agência que o meu amigo trabalhava como vendedor mesmo, vendedor de book. Ele vendia pra agência, eu trabalhava como comercial. Daí ele me chamou, Rames, vem cá, eu tô montando uma equipe aqui de scouter, vem trabalhar comigo. Daí que eu conheci uma agência internacional. Daí eu falei pra agência, olha, eu quero trabalhar como scouter, é isso que eu quero fazer. Eles olharam assim pra mim e falaram, não, cara, você tem talento pra ir pra fora. Eu falei, pô, pra fora o quê, mano? Não tem... Eu quero trabalhar aqui como scouter, tá tudo bem. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte: você trabalha como scouter e o trabalho de scouter ele vai cobrir o investimento que a gente vai dar pra você. Tipo, de foto, sabe, de aconselhamento. Daí eles começaram a me aconselhar legal, assim. Falei, cara, que legal. Eu tenho. Então, eu já voltei pra moda. Eu falei, pô, então eu tô queimado no Brasil. Mas, pô, acho que fora vai. É um recomeço pra mim, né? Porque nesse meio no Brasil, o que eu vi? Existe uma máfia, né, de prostituição, que literalmente existe, de influência de prostituição, porque aquilo que é o sexo velado por poder, eu acho que é uma prostituição de influência. Ou seja, eu pego alguém, falo assim, cara, não, eu vou fazer pro meu ganho. Vou fazer aqui para ganhar um dinheiro, uma influência. Então eu tenho uma pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa para chegar lá, Uhum. entendeu? Uhum. E esses são os mais inocentes, são as Uhum. pessoas mais burras. Sim. Que no caso eu era Uhum. essa Sim. pessoa. É E que no fundo é isso, né? Falta de é, informação, você vai no interior de uma cidade, acha as pessoas mais bonitas, tu vai prometer mundos e fundos. é, É, essa pessoa vai se emocionar, obviamente, isso, né? Ela vai ver a tua totalmente. história, ainda mais se você já tiver trilhado metade dessa jornada. Cara, você consegue comprovar ali, essa pessoa se emociona Hum, e aí você consegue ali, de fato, ganhar o acesso ao coração dela, né? Porque Exatamente. ela meio que já se imaginou no futuro, já se vendeu pra você ali. E aí depois disso você começa a introduzir ela nesse mundo. Então, Ou usar a pessoa, né? Porque sim. é mais ou menos isso. Você usa a pessoa por um sonho. Então pega o seu sonho, manipulo ele e Uhum, fala assim, cara, você tem muito sonho disso. Porque o sonho brasileiro é ser jogador de futebol e famoso, uhum, né? Ou tá no BBB. uhum, Então são umas coisas que o famoso olha e fala assim, quero estar na mídia, quero estar lá. Só que tem cara que utiliza isso e fala assim, olha, você tem esse sonho. Pô, mas eu tenho esse caminho aqui que é um pouquinho mais rápido. Você quer ele? Ó, uhum, por outro caminho você não vai conseguir. Ó, uhum. você, do jeito que você tá, você não vai conseguir, não. Mas olha, esse caminho aqui, esse caminho é legal, hein? Ó, você vai conseguir rápido. Só tem que se deitar com tal pessoa. Uhum. Pô, só tem que ir lá, entendeu? Então o Brasil é muito isso. Daí eu conheci também, tem uma máfia, tipo, Príncipe da Arábia,
o cara que tem o oligopólio aqui no Brasil de empresas, né? Donos de grandes empresas, de imobiliária, multimarcas. Então, esses caras têm um grupo que eles têm, alguns são donos de algumas agências, só que eles pegam meninas para cuidar. E aí, cara, teve um que eu trabalhei assim diretamente um tempo, né? Que foi com o dono do Casas Bahia. Até levou processo, tá? Né? Você vê na Só não internet. fala o nome pra gente não virar presunto amanhã. Eu não tenho mais prova, É né? importante, né, galera? Eu gostaria, então, corta isso aí. Então, eu gostaria de, né, teve um que era bem grande e tentei na internet ele até sendo preso. Então, que tinha isso daí, ele levava meninas, né, às vezes enganava, falava que é casting, né, ou a menina chegava na agência, né, falando, olha, tem então uma pessoa que você tem que conhecer, assim, assim, assado. E foi pela menina que eu apaixonei, que eu me apaixonei, assim, a primeira vez, que levou, assim, uma confusão também, né, nesse meio, que, que aconteceu isso daí, porque ela falou, pô, tá acontecendo isso comigo, o que que eu faço? Eu falei, Que eu ela tava vivendo exatamente a mesma coisa que você tinha vivido. isso. Tipo assim, eu tava vivendo uma coisa, daí um dia eu falei, vou me abrir com você, vou contar, né? Tipo, né? Eu não vou ver uma mentira. Daí tipo assim, era só flerte, não tinha nada. E aí eu contei pra ela. Ela, outro dia, falou, olha, eu tenho uma coisa pra contar pra você aí. Então, olha, tal pessoa, de grande influência, grande poder, tá querendo isso comigo. Eu demorei um dia pra responder. Eu chamei ela lá em casa. Deu meu amigo falando, não, faça, vai ser bom, vai ser legal, você vai ganhar dinheiro, né? Depois de um tempo você vai estar legal. Só que o que acontece no meio? Esses caras são doentes, esses caras são muito doentes, assim, são pervertidos no máximo. O cara força a pessoa a usar droga, entendeu? Força a pessoa a fazer coisas é, que não é de uma forma normal, entendeu? E aí pirou a menina. E tu, aqui no Brasil, antes de você ir Isso. pra fora, você já tava tendo problemas com drogas ou ainda não? Aí eu comecei a fumar maconha, LSD, Aqui no Brasil aqui ainda. no Brasil, Tá. E aí eu fumava um baseado, de vez em quando um LSD, só pra pira, mais alucinógeno, né? E aí, uma vez, aqui no Brasil, eu experimentei cocaína. Tinha experimentado. Eu falei, caraca, mano, que coisa boa, assim, que deu um boom na minha cabeça. Falei, nossa, eu sei de tudo agora. Pô, eu tenho energia, eu sou super-homem, posso tudo. Essa é a primeira sensação que dá. Então eu tinha experimentado aqui no Brasil, só que fazia o uso mais de maconha e alucinógenos. Uhum. E nisso, voltando ali pro trabalho de scouter, falei, cara, vai ser um recomeço, porque eu vou deixar essa vida de loucura que eu conheci aqui no Brasil, essa coisa tudo velada, e eu vou começar a trabalhar, literalmente. Daí, passando ali alguns meses, 6 meses deu, eu consegui um contrato para a China. Daí eu fiz meu passaporte, estava tudo certo. E foi um mês antes de eu me alistar. Porque o meu sonho de verdade, desde pequeno, era servir o exército. Esse que era o meu sonho. Uhum. Só que aí vem a vida me apresentou mais uma escolha. Falou assim, ou você vai pro exército, ou você vai seguir um sonho. Entendeu? Daí o que eu fiz? Falei, pô, se eu sair do Brasil, eu vou ficar em dívida com o serviço militar. Então quando eu voltar, eu vou ter que servir. Os caras vão ter que me pegar, vão pegar no aeroporto, alguma coisa, e Tu eu vou. achou que ia ter os dois, né? Eu achei que eu ia ter os dois. Falei, então eu vou conseguir fazer isso depois. Eu falei, vou viajar. Daí com 17 para 18, fui pra China, sem saber inglês, sem saber nada da China. E foi tipo uma aventura, só fui mesmo. Tipo assim, loucura mesmo. E aí chegando na China, encontrei lá o carinha com a plaquinha com o meu nome. Fiquei abismado com o país, de organização, de limpeza, sabe? Como que era o país em si. E aí comecei a trabalhar, cara. E E aí. essa ida pra China foi o convite daquele teu amigo Isso. lá atrás. Que daí eu comecei a trabalhar como scouter.
Daí os caras começaram a investir em mim, que era uma troca de trabalho. Daí... Você gerava modelos para agência e eles bancavam Isso, tua vida na China. isso. Não é bancava minha vida na China, porque daí existe um contrato. Quem bancava era a agência de lá, né? Por quê? O que acontece com o contrato internacional? Que é diferente do que do Brasil. Eles dão suporte para você. Tipo assim, cara, eu tô te trazendo, eu pago passagem, eu pago alimentação, eu pago um pocket money, que é $60 na época, por semana, para você sobreviver e para você fazer trabalho. Nisso eu tenho uma dívida com eles. Só que essa dívida é de 3, 4 mil dólares, que eles vão me dar trabalho e com os descontos, né? Tipo, acho que 30, 40% de desconto. Com os 50 que sobrava, eu ia pagando a dívida. Daí, até pagar a dívida, depois eu ia começar a fazer dinheiro. Então, eu pagava a dívida que eu tinha com eles, depois eu começava a fazer dinheiro. E isso tinha 3 meses para acontecer isso. Então, quando a agência é de fora, eles já têm clientes consolidados, que daí eles pegam você e, mano, eles falam, olha, eu tenho esse modelo que acabou de chegar, internacional, e você começa a trabalhar. Então, é mais fácil. Porque se uma agência de fora te pega, ela tá apostando no perfil de clientes que elas já trabalham, entendeu? Então não é uma coisa assim, tipo, de promessa que vai acontecer. Não, é uma coisa literalmente que acontece. E era esse outro modo de trabalho que eu não conhecia. Falei, cara, que legal. E isso é o jeito certo, né? Só que o que acontece? Eu fiquei 3 meses na China. 2 deles eu fiquei em casa aprendendo inglês, né? Vivendo. Daí eu fiquei sem droga, ó, que legal, já fiquei limpo já há um mês. Tava sozinho. Tava sozinho no apartamento gigante, assim, lindo, lindo. Sem droga, aprendendo inglês, estudando, só que não tava trabalhando. Eu fiz 2 trabalhos, assim, ó, na China, em 3 meses. Por quê? As minhas medidas eram muito largas. Tipo, eu sou o falso magro, né? Eu mesmo magro, eu ainda fico com uma medida muito grande. E o teu perfil pro asiático é grande, né? É muito grande. Entendi. Tipo assim, eu tenho 9'3" e eu tinha 42 de quadril magro, assim, só no osso. Então ainda eram 42. Então, pô, é pequeno, mas eles queriam 40, entendeu? Eles queriam uma coisa menor, um 38 ali. Só que para homem, 38, 40 é muito, uma cintura muito fininha. E eu sou mais largo, então tenho osso, tenho estrutura. E aí eu não consegui muito trabalho, porque todo trabalho que eu conseguia, às vezes era calça muito apertada, o perfil deles era muito pequeno, né? E aí chegou o brasileiro, chegou 2 poloneses, né? Daí eu comecei a interagir um pouquinho mais. O meu inglês eu comecei a praticar ali, né, com eles. Não sabia muito, não sabia oi, boa noite, tudo bem. Eu usava bastante o Google Translate. E aí eles começaram a sair, eles começaram a literalmente conhecer a cidade. Nisso eu não saía, eu saía de casa, eu só ficava em casa. Eles começaram a sair, conhecer a cidade, falei, eu vou com vocês. Comecei a acompanhar eles, indo, daí eles começaram a conhecer festa. Falei, pô, existe um outro mundo aqui, né? Tipo assim, pô, não tô em casa, enquanto não tô em casa, eu posso ir pra festa, posso ir pra um lugar, assim, né? E aí eu comecei a ir pras baladas. E nisso daí eu conheci uma chinesa que me ensinou, né? Fiquei nesse tempo ali, né, com ela e ela me ensinou inglês. Eu falei, pô, sim, inglês aqui, eu te ensino inglês. Daí eu aprendi o básico do inglês com uma chinesa que eu, tipo assim, eu comecei a me comunicar com mímica e no final da história dos 3 meses eu tava falando ali, tava falando em inglês básico, sabe? Mandarim você chegou a estudar? Mandarim não. Mandarim é meio complicado, mas eu sei o ni hao man, já sei falar um oi, tudo bem. E aí não trabalhei muito, daí eu tive um outro contrato após isso daí, que era na Tailândia. Pô, eu fiquei recluso, falei, pô, Tailândia? Pô, eu tô já na promessa de ir pra Europa, tudo mais, não quero ficar aqui na Ásia. Só que na Ásia ganha dinheiro, né? Então eu tive a experiência de como que era a vida de modelo ali na China, com pocket money e tudo. E eu tava legal, falei, cara, pô, não tô mais na vida errada, tô uns 3 meses aí, já tô legal, não tô pirado com isso. Tô sobrevivendo, porque $60, assim, cara, você realmente sobreviver. É um salário mínimo, mas é tipo assim, cara, você só tem pra comida,
para você usar para o que você tem que fazer. Isso é isso aí. É, porque a agência também, ela não tem o interesse que você esteja confortável, né? Tipo, porque se você tá confortável, Hum, você não quer trabalhar. É. Então, pra eles é interessante que você não fique confortável num ponto de, não quero esse trabalho, né? Do ponto de vista de negócio, é É. interessante que o modelo esteja sempre dependendo de um trabalho. Com certeza. E é dívida também, né? Tipo assim, pô, eles dão ali os $60, mas é pra te manter. Uhum. Você precisa Só pra tu não trabalhar. morrer, né? É você não morrer. Tipo Só assim, não morre. tipo, eu te trouxe pra, É, eu te só trouxe, não morre, exato. eu te trouxe do seu país, mas, cara, Sim, vamos lá. sim. E aí eu fui pra Tailândia. Na Tailândia, fui numa agência, e aí que começa o segundo point da minha história. Então, o primeiro foi ali no meio da moda, né? Foi em São Paulo. O meu segundo ali já foi pra fora, daí começa um outro episódio da minha vida, que começa a ficar um pouquinho mais pesado, né? Então aqui no Brasil eu tive experiências e eu estudei, eu vi como que funcionava o mundo, então saiu minha inocência. Aqui do Brasil foi tirada a minha inocência, né? Eu fui pra fora já sem uma inocência, né? E aí chegando na Tailândia, eu falei, cara, que país, eu não quero ir no país, porque país terceiro mundo, ruim. Cheguei lá e me apaixonei, cara. Que é, tipo, é igual o Brasil, galera muito receptiva, sempre alegre, todo mundo te recebia com um sorriso. Falei, caraca, até que não é tão ruim assim. Uhum. Pô, pode ser um país que, né, tá ali em desenvolvimento e tudo mais, mas eu comecei a gostar, né, por cultura do Buda, não sabia que era de lá. Uhum. Daí eu era meio hipster, assim, sabe? O negócio da natureza, pô, viajava, sempre viajando muito nas ideias. E aí tinha maconha lá, fácil acesso, né? Eu já cheguei, todo mundo fumava na casa. Eu falei, caraca, que tá ficando legal. Já tá ficando legal, né? Tinha balada de graça, comida de graça. Então eu já começava a estender ali, falei, pô, maneiro. Só que na Tailândia, com isso, né? Tipo assim, pô, tem maconha, né? Tinha trabalho, eu tava tendo mais trabalho. É... Só que o meu custo de vida começou a apertar, né? Tipo assim, pô, só comida não tava dando. Pô, daí tinha que cortar um pouquinho ali da coisa pra usar maconha. E às vezes, daí depois de um tempo, eu comecei a conhecer que tinha cocaína lá também. E é ali que eu comecei a me aprofundar mais na cocaína. Então, os 3 meses ali na Tailândia, eu conheci como era, eu gostei, né? E aí, nesses 3 meses, eu decidi voltar a me prostituir. Eu falei, cara, Porque o dinheiro apertou, foi isso? porque eu precisava de dinheiro. Eu falei, pô, gostei dessa vida aqui é legal, eu acho que eu consigo alguma coisa aqui, Cara, e, entendeu? e se eu não me engano, assim, hoje a Tailândia é um dos países que mais tem um polo Prostituição, de prostituição tem, no tem, mundo, né? tem. Porque ali é o centro é o clube da Ásia. Então você pensa, Austrália, Taiwan, os chineses vão tudo pra Tailândia Uhum. festar. Então é muito clube, muita festa. Uhum. Então tem bastante prostituição já para um modo histórico ali da luta que eles tiveram com o Vietnã, com os Estados Unidos. Uhum. Enfim, tem um pouquinho dessa cultura. E nisso daí eu falei, cara, eu preciso arrumar alguém que me banque. Não sei, usar um sugar daddy, uma coisa assim. E nisso eu decidi. Falei, pô, quero ficar aqui E aí mais. tu decidiu, assim, ó, Eu decidiu, tipo, bateu, tu fez a conta, tu falou, não vai dar pra me manter, falei, preciso encontrar alguém que me banque. tá. E, cara, olha que sinistro. Porque da mesma forma que você decide por uma coisa boa, quando você decide por uma coisa, você é uma lei da atração assim, isso vem pra você, né? Você tá disposto. E no mesma semana que aconteceu, fui fazer um trabalho que era do filme, lançamento do filme 007 na embaixada da Inglaterra, né, do UK, lá na Tailândia. E aí eu conheci um produtor lá que tava fazendo o negócio. Daí eu vi que o cara tava se engraçando com um, tava se engraçando com o outro. Daí eu olhei e falei, cara, É ele. vixe, tá fácil. É isso aí.
Daí fui jogando verde aqui, fui jogando verde ali, entendeu? Daí no final a gente foi pra um clube, daí ele sentou assim, não, vamos pra um apartamento. Não sei. Eu falei, seguinte, cara, ele já tava bêbado, né? Eu já me utilizei E tu já disso. sabia o jogo, né? Não, já sabia o jogo. Já sabia como jogar Eu o jogo. falei, daí eu peguei na mão dele e falei o seguinte, eu sei o que você quer, né? Eu sei que suas intenções aí, só que é o seguinte, preciso do Faz-me Rir. Daí começou. Daí ali que eu falei, E pô, esse cara era influente lá. também era influente. Também era. Esse que é o negócio. Trabalhar no mesmo setor de produção, assim, de eventos. E tinha uma certa influência, assim, em produção de eventos dentro da Tailândia. Então, a maioria das pessoas já conhecia. Se eu falasse o nome, a galera já conhecia, entendeu? E aí, pô, foi no mesmo rolê que eu tive em São Paulo, só que agora eu tinha mais uma, pode dizer, aquela negócio de jogador molejo, né? Molejo. Mas aquela é uma coisa mais safa, sabe? De você entender o jogo ali e falar, pô, mano, eu posso tirar algo daqui. Então, ali eu comecei a pedir dinheiro. Então, eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Pensa, eu morava no apartamento dos modelos, eu estendi o meu contrato com a agência, né? E a agência já começou. E dentro da agência, olha que engraçado. Eu comecei a olhar algumas coisas que existiam dentro da agência. E é ali que eu tive uma outra perspectiva. Porque eu vi a agência pegando alguns modelos também e falando, não, vamos para uma festa aqui com o Booker. Uhum. Então eu pegava o Booker ia para festa com esse modelo, que é uma coisa que não acontece. Pô, você vai, você conhece assim o Booker, mas essa proximidade às vezes muito perto do Booker e o Booker te levar para alguns lugares te inserir, eu sempre fico de olho. E aconteceu isso com o menino. Daí nessa época o meu celular quebrou e o menino me emprestou o celular dele. E nisso eu já tava de olho num esquema, porque quando você conhece essa coisa de máfia, esse jeito, você já começa a ver como que é o movimento. Eu comecei a analisar o movimento da agência em relação a isso. Eu vi que tinha uma coisa estranha, sobre prostituição e isso. Falei, pô, tá meio estranho aqui. Daí eu comecei a pesquisar. Pô, quem tá? Aonde tá? O que eles estão fazendo É ali? porque na real é um ecossistema, né? Tipo, Não, os vocês têm. caras montam um Isso. ecossistema em que a parada ela se autossustenta, Isso. né? Desde o Booker, desde o Scouter, na real, desde Não. o Scouter até a ponta lá do cara que dá o trabalho. Isso. É um ecossistema se retroalimentando, né? É, Só que é um jogo de influência, de poder, de grana, isso. em que, beleza, só que a moeda é a pessoa, né? É. A E, moeda é a e o pessoa. diretor nosso era um russo, cara. Russo mó estranho, cara grandão. Acho que eu também metido na máfia. Depois eu fiquei sabendo que parecia que era uma lavagem de dinheiro, a É, agência. obviamente, E obviamente. aí, tipo, eu ficava olhando assim e falei, cara, eu conheço esse sistema aqui. Tipo assim, eu já tive experiência com isso Uhum. lá no Brasil. Tu percebeu que era similar, né? Isso. E é similar. Então é similar. E aí nisso eu falei, cara, que legal, posso fazer uma outra coisa aqui. Pô, eu tô fazendo isso, mas eu conheço pessoas que fazem também, porque eu conheci bastante meninas que fazem, né? Tipo, prostituição que estão inserindo nesse meio. Eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. Uhum. Posso fazer grana com isso. Tá. De início eu inseri um amigo meu, né? Junto com esse cara, pra eu poder fazer outras coisas, pra dar uma ideia, pra começar, né? Manipular a ideia do cara. Daí eu falei, cara, eu quero uma agência. Montei uma agência, assim, ó, do nada. Fiquei uma noite cheirando cocaína, escrevendo como que é ser agência. Eu falei, vou querer abrir uma agência aqui. Daí uma amiga falou, não, você tá louco, mano, você tá chapado, né? Vai dormir. Falei, não, cara, eu vou abrir uma agência aqui na Tailândia. Isso com 18 anos. 18 para 19. Daí eu falei, cara, como que eu faço isso? Daí eu falei pro cara, ó, é o seguinte, tenho um outro contrato lá na Indonésia para trabalho, daqui uns 2 meses, porque fiquei 3 meses na Tailândia e estendi 2. Falei, olha, vou pra Indonésia, mas eu, tipo, mano, cara, eu quero ficar aqui na Tailândia, pô, ficar aí, né, com você, mas eu preciso de trabalho. Ó, eu quero abrir uma agência. Ele falou, não vou, eu abro pra você. Tipo, aceitou assim, eu invisto.
Eu falei, legal. Pô, então eu já tinha já um conceito de agência, eu já sabia como que funcionava ali. E só precisava trabalhar algumas áreas. Mas eu já sabia como funcionava o modelo. E nisso eu fui escrevendo, fui trabalhando, fui vendo como que ia se chamar. Ele foi abrindo a agência no documento mesmo na Tailândia. E aí eu fui para Indonésia. Indonésia eu tive uma outra experiência, né? Eu quase morri lá de dengue. Então o que marcou da Indonésia foi bastante trabalho, trabalhei igual, muito mesmo. Mas o que marcou eu quase morri lá de dengue, né? E também tinha outro tipo de droga que a gente usava lá, bala. Então sempre no meio, depois que eu fui pra Tailândia, cara, eu sempre tive uso de... Tem gente que viaja pra conhecer as comidas típicas, né? Tu Não, viaja pra conhecer as drogas típicas. exatamente. Viajava, Não, né? não, exatamente. Eu ia nos lugares e falei, cara, que droga. Um dia, olha a cabeça do cara, mano. Eu tava tão fissurado, eu falei, cara, eu preciso usar uma droga. Eu peguei e fui pra uma favela. Tipo, só fui assim, ó. Uma favela na Na Indonésia. Indonésia. Eu só fui, eu peguei uma motinha assim e falei, cara, Que resenha. onde posso conseguir uma coisa legal aqui? Daí o cara pegou a moto e falou, não, tem ali, tem não sei o quê. Daí eu cheguei lá, eu falei, cara, e aí? Pô, tem droga, não sei o quê. Eu quero uma coisa. Só que o cara da Indonésia é quase igual o brasileiro. Os caras bebem uma cerveja na rua, te chamam. Pô, não fui ficar amigo dos caras lá? Que os caras prometeram droga pra mim? Não, eu fiquei amigo lá, Que resenha. eu tomei uma cerveja com os caras, falei, não, vou embora. E no outro dia eu voltei, os caras me deram lá o gorila, que é um tabaco que chama gorila, né? Você fuma ele, ele parece que dá um soco na sua cara, assim, que explica. Você fica um pouquinho fora de si, né? E aí eu fui começando a conhecer esse tipo. Então eu sempre fui rodado com sexo, exacerbado, tipo, mano, era muito sexo, Fora de controle, né? fora de controle. A pessoa olhou, piscou, mano, já era. Daí levar pra casa. Droga, então muita droga, muita festa, muita bebida. Então tinha vez que eu ia pra festa, cara, eu acabava com 1 litro de uísque, Jack Uhum, Daniels, Chivas. uhum. Hoje eu comprava dois Chivas, às vezes, muito de cerveja, ficava o dia inteiro bebendo. E aí eu quero entender em Ah, que momento que você se torna agora cafetão, né? Porque você montou a tua agência pra prostituição, tecnicamente, né? Tecnicamente, sim. É. Porque daí eu voltei, daí o que eu pensei? Falei, cara, eu vou montar essa agência de fachada, vou trazer modelos que realmente querem trabalhar, tudo. Só que eu sei que eles estando aqui, eu consigo conversar com os caras. Como eu já fiz com alguns, já tinha feito com alguns, né? Uhum, Mas, olha, tem uma coisa legal, uma proposta. E às vezes a maioria dos caras querem. uhum. A maioria deles querem. Tá. É só a base de conversa mesmo, né? Só a gente chegar ao ponto ali onde o coração dele tá, o que ele quer. E aí eu comecei na Indonésia a escrever tudo, tive essa experiência ruim de quase morte. Voltei pra Tailândia, daí já voltei, pô, é isso dali. O É, plano era um plano, tipo, maligno mesmo, assim, ó. Era um plano de, tipo, cara, eu vou abrir dinheiro, isso pra fazer dinheiro, vou usar essas meninas pra me conectar com os caras, pra fazer mais dinheiro e tudo mais. Então era... é que na minha mente eu pensava assim, pô, vou ajudar. Porque assim, pra mim, a prostituição e isso já se tornou normal. Então não era uma coisa ruim. Entendi, Tipo, era um trabalho. entendi. Então, pra mim, eu já começava a arrumar desculpa. Eu falei, não, prostituição é um trabalho normal. Pô, e isso, olha que louco. Eu falei isso pra uma menina, porque eu vi que ela já tinha uns trejeitos. Eu não sei, eu acho que você vê a pessoa, você vê a pombagira na pessoa, e isso conecta. E, e nisso eu vi uma menina que tinha acabado de chegar na Indonésia, fazia parte da mesma agência, e as pessoas já começaram a falar dela, né, que ela não era tão legal, daí eu comecei a olhar ela com os olhos diferentes, que ela era mais saidinha assim, daí eu comecei a jogar verde, assim, ó, comecei a falar, supor, não sei o quê, daí quando ela chegou na Tailândia, que ela foi pra Tailândia depois, ela me ligou, olha, Raminhos, preciso de tal trabalho, você tem ainda? Falei, tenho, eu posso conectar você. Só que nisso, quando eu cheguei na Tailândia, eu já tinha observado na agência anterior que eu tava, né, que eu já não tava mais lá com eles, que tinha uma cafetona que esquematizava todo esse esquema
com pessoas poderosas. Pô, tinha até dono de banco. É um amarelinho lá, que é oferecendo milho. A gente vai virar camiseta, galera. A gente vai virar saudade já já. Mas meia hora de podcast a gente vira saudade. E aí, e aí tinha esse cara, tipo, pessoas influentes, que eu comecei a ver assim, daí eu falei, cara, tenho que chegar nessa mulher. E como que eu vou chegar nessa mulher? Quando eu pisei na Tailândia, que eu cheguei no apartamento, eu falei pro meu amigo, eu falei, mano, eu vou chegar, faz tempo que eu não vou estar aí, eu quero dar atenção aí pro cara, e que só quero você, não me traga mais ninguém. O que o moleque fez? Me levou uma menina pra lá, brasileira. Eu cheguei e falei, caraca, mano. Deu a menina vendo tudo o que tava acontecendo. Ela, tipo assim, ó. Eu falei, putz, ferrou, né? Pô, a menina vai sair explanando. E no outro dia eu chamei a menina. Daí eu comecei a manipular a menina. Falei, pô, chega aí. Que ela viu muita gente influente, Não, muita não, droga. não, ela me viu, tipo, tendo ali, daí, tipo, ela ia explanar, porque eu vivia uma vida dupla. E isso que eu vivia ali, eu escondia. Ninguém sabia. Tipo, era um amigo, era o cara que eu tinha fechado o contrato ali, e o cara que eu vendia a agência. Era isso, era o meu coisa. Eu era empresário, olha a ideia, de 18 anos, e fala, o cara é empresário aí, tem uma agência, né? E é isso aí. Então, essa que era a minha imagem dentro dos modelos. Não deixava resplandecer outras coisas, né? Tipo prostituição. Então, eu escondia isso. Cara, agora sim, ó, pra eu entender uma coisa assim que tá na minha cabeça. Você tá vivendo isso tudo, só que você já tinha conhecido Jesus. Tipo, Tinha. você já tinha se batizado, você já Sim. sabia o que que era o mundo espiritual. Em nenhum momento isso voltou pra você? Todo momento. Todo momento? Todo Tipo, momento. você sabia que você sabia as influências espirituais que estavam sobre você? Você em algum momento negou Jesus nesse processo? Cara, muito. Então, vamos ir para essa direção, assim, para eu entender como é que tava o espiritual na tua vida nessa hora. Tá. O que estava acontecendo na tua cabeça? Jesus, ele tentava voltar para você, ele tentava se mostrar na tua vida de alguma forma e você bloqueava isso. Você chegou a ter outras experiências espirituais nesse Sim. processo? Vamos nessa direção. Tá. Eu vou tentar contextualizar tudo isso daí dentro dessa direção, porque o que acontece? Quando eu comecei nessa vida, cara, sabe quando você sente que algo virou as costas pra você e se afastou? Isso que eu sentia. Isso que eu sentia. Sentia que o Espírito Santo virava as costas assim e se afastava. Porque ele não fazia parte daquilo. E eu sentia isso. Literalmente sentia isso. E tinha vezes que quando eu tava tipo assim, eu comecei a virar ateu, não comecei a acreditar em Deus, daí eu buscava outras coisas sobre o universo, espiritualidade que não fazia sentido, né, budismo, Você chegou a frequentar templo lá na... já. Frequentava, ia pra lá, jogava aguinha no cabelo, fazia os Mas chegou a negócios. fazer ritual mais pesado ou não? Não. Isso aí. Mas eu negava muito, eu brincava muito, eu era muito sarrista. Então, cara, eu zoava sobre a religião, sobre Cristo, sobre Jesus. Então, mas só que no meu inconsciente, falar, não, Jesus, perdão. Porque Sou ateu, graças a Deus, né? Isso, mas eu tinha o medo. O que Sim. acontecia? Eu sabia, olha o negócio, eu sabia, eu zoava, só que na minha cabeça eu falava, não, mentira. Porque na real, assim, ó, eu falei isso, se eu não me engano, foi no último podcast. Quando você tá numa cadeira de influência e você tá numa idade em que você tem uma necessidade de aprovação e validação dos outros, se tu fala de Jesus, você é careta perante as pessoas, né? Como é que você vai falar de Jesus para aquelas pessoas naquele ambiente e depois você vai pedir pra garota se deitar com o cara por causa de dinheiro? Então, você fica, de fato, você se torna um cara incongruente. Então, nesse momento, você sabia quem Jesus era, porque você conhecia Sim. ele, só que você, por conta da decisão que você tinha tomado, você escondia ele na tua vida, não falava dele para as pessoas e ninguém sabia da tua história com Jesus. Às vezes sim, porque eu contava, né? Falei, não, eu era cristão, acontecia isso, porque era experiência, né? Falei, pô, mano, acendeu um monte de coisa na coisa. Só que eu trazia a ciência pra isso. O que tem na ciência? Pô, existe
fungos luminosos na Terra. Existe. Uhum. Igual existe no mar. Você vê nos Estados Unidos que tem aqueles negócios. Existe. Uhum. Tipo, você vê assim e tá cheio. Uhum. Só que, cara, era diferente. Sim. Você Eu- sabia que era espiritual. Eu entrava meia-noite, a gente entrava meia-noite, saía 3 horas da manhã orando. Embaixo do tapete, onde a gente estava, ficava aquela coisa luminosa. Isso acontecia quando a gente orava. Uhum. Então, era um sentido espiritual. Só que outros, não, mano, isso daí é um fungo que acontece, é ciência, entendeu? Uhum. Essas experiências. Falava, mas era uma coisa assim, mais balela. Porque Tá. o que a galera acredita? Tarô, horóscopo e essas coisas meio tipo de universo. Então, se você chegar pra uma pessoa e começar a conversar sobre isso, você consegue até evangelizar ela começando com essa conversa, entendeu? Uhum. No final das contas. Porque a galera acredita nisso. Porque É no uma fundo coisa eles só mística. querem uma resposta, né, cara? No fundo as Isso. pessoas só querem saber o que, que o universo pensa sobre elas, Isso. do que... E é isso, assim, eu vejo muito isso, assim. É superficial. É muito superficial. Não, se você ler o horóscopo... Cara, o horóscopo, na boa, assim, o horóscopo... Cara, na boa, não tem como. Me ajudou bastante. Eu estudo marketing, né? Tipo, eu estudo marketing, assim. Então, se você parar pra ver a história do horóscopo, quem parou só pra ler como é que isso surgiu, assim, na década de 70, se eu não me engano, a parada ela foi pro jornal porque os caras... Hoje existe no marketing uma coisa chamada efeito horóscopo. Que você consegue dar qualquer informação e faz com que aquilo se torne tecnicamente místico. Então, nada mais é do que literalmente uma técnica de marketing para prender a tua atenção, prender a atenção da audiência e empilhar pressão. Só isso. Só isso. Todo evento presencial hoje, a maioria dos eventos presenciais que tem um produtor minimamente inteligente, ele sabe causar o efeito horóscopo no meio do evento. Legal. E logo em seguida ele faz um pitch. Por quê? Porque empilha pressão. Você faz as pessoas irem pro momento presente. Você faz a pessoa falar assim, cara, sou eu. Esse cara tá falando comigo. Cara, se você ler qualquer horóscopo, fecha o olho, escolhe qualquer signo lá aleatório, vai falar com você, porque ele é desenhado pra isso estrategicamente. Entende? Então, e no fundo o que as pessoas elas estão buscando é isso, assim, ó. Elas querem que alguma coisa mística se ligue no universo, Que é conecte com a história dela, Isso. conecte com a história dela e fale com ela de alguma forma. O storytelling, né, a técnica do storytelling, ele vem daí. Você pega uma história aleatória, você coloca você e a outra pessoa na história, conecta tudo isso, Bom. dali pra frente, irmão, deixa acontecer porque vai dar certo. Entende? Então o storytelling, ele vem desse lugar, que é o efeito horóscopo, não deixa de ser. Né? Na raiz é o efeito horóscopo. Então, assim, o horóscopo em si, é claro que, putz, se a gente for falar de astrologia, aí é outra coisa. Não, tipo, é outra coisa, né? Tem um estudo mais aprofundado. Mas a cor, a vestimenta que você vai usar no dia, o número. Mano, isso é uma doideira. Mas joga isso, no bicho lá. É isso, assim. Então, no fundo, o que as pessoas estão buscando é isso. Por isso que elas dão atenção pra isso. Claro. Por isso que elas param a vida delas cara, não posso sair de casa sem ler meu horóscopo. Mas sabe por quê? Que doideira. Porque a vida é tão sem sentido espiritualmente que tudo que oferecer pra ela vai fazer sentido. Total. É isso, entendeu? Então, se eu chegar pra uma pessoa e falar, olha, isso que vai acontecer, isso que vai fazer sentido pra você, olha, é o universo lá, paralelo que acontece, a pessoa vai olhar e falar, nossa, meu Deus, que maravilha. Então, tem muito isso, né? E voltando ali sobre essa parte de eu acreditar aí no meio que eu tava vivendo, era muito isso, cara. Então eu fui pra esse meio. Porque eu vi que, pra mim, o cristianismo já não fazia parte do meio que eu tava vivendo. Então eu tinha que encontrar outras coisas pra suprir isso. Falei, mano, Cristo nunca me ajudou, porque eu fiquei muito magoado quando fui abusado. Tá. E eis a questão. Então eu culpava Deus. Eu falava, mano, se Deus é Deus, por que deixou isso acontecer comigo? Uau, entendi. Então você vê que o ponto da onde que vem até onde que vai, que ninguém explicou pra mim que a gente não tava fadado a acontecer coisas ruins com a gente, entendeu? Ninguém nunca me explicou profundamente Você isso. achou que o fato de você estar com Jesus você era blindado de qualquer outra coisa. Eu comecei a questionar, falei, pô, por que a gente morre? Por que acontece isso? Não sei o quê, se Deus está com a gente, né? Então eu vivi o que a religião pregava pra mim, né? Te dava aquela expectativa de estar com Deus, tudo tá legal, né? Você vai ser próspero, vai ser isso. E quando não acontece, cara, é na mesma descida.
Então, isso foi pra mim. Então, fiquei muito magoado nessa parte. Então, mano, toda oportunidade que eu tinha pra zoar, pra brincar, eu brincava com isso. E eu era mesmo sem noção nas brincadeiras. Né? Eu tenho uma coisa que eu pensava, eu falava, pô, mano, tomara que eu não tenha blasfemado com o Espírito Santo, cara. Porque você Porque, conhecia a palavra, né? Tipo, você sabia. eu tinha noção, eu conhecia. E aonde foi o fundo do poço, ô Ramis? Aonde foi o momento de retorno pra Jesus, assim? Aonde você chegou? Aonde você Ah. bateu? Cara, então, aí tem um contexto, né? Que daí quando eu voltei pra Tailândia, eu vi essa menina lá na coisa. A brasileira? A brasileira, daí eu comecei ali a ter uma relação também com ela, tudo. Só que ela tinha uma relação com essa cafetina. Então um dia eu falei pra ela, pô, me liga, me faz a conexão com ela ali, vamos tomar um negócio. Só que nisso eu já tinha a informação dela toda. Um dia eu cheguei pra ela, assim, ela falou, não, vamos pro restaurante lá do meu chefe. Daí tava eu e a menina. Daí eu cheguei e falei, olha, eu quero fechar negócio com você. Daí ela falou, fechar com negócio, não conheço, o que é você? Eu falei, não, eu conheço o que você faz. Porque tal dia você estava fazendo isso, tal dia você estava com essa pessoa, você tem contato com essa pessoa, você faz esses jantares, mas eu sei que você faz mais do que isso. E eu posso te ajudar trazendo as meninas A cafetina. Isso. Eu falei, eu posso te ajudar trazendo meninas do Brasil pra cá, só pra isso. E você tem um casting, tipo assim, montando uma agência paralela só pra prostituição. Esse que era o meu objetivo pra ganhar dinheiro. Eu falei, olha, eu só quero 10%. Uhum. Não quero muito, não. Eu quero 10% aí do que todo o trabalho que as meninas fizerem, tá? E nisso eu comecei a trabalhar com a menina. Comecei a pegar aquela menina que dava na Indonésia. Vocês viraram sócios, então. Daí eu comecei a conectar, daí eu comecei a ganhar uma outra grana em cima disso, daí eu comecei a pegar umas meninas aqui do Brasil, né? Daí eu comecei a conectar, assim, eu trouxe umas 4 meninas, E aí assim. tu fez grana. Aí eu comecei a fazer... Não, já tava fazendo grana. Porque assim, eu comecei a ganhar já 3, 4 mil dólares já com o cara lá, com o sócio, né? E daí eu falei, pô, posso ganhar mais. Daí, mas esse que é o engraçado, quanto mais você ganha, mais você gasta. Uhum. Então minha vida era o quê? Era festa, droga e ficar 3 dias virado. Mas tu fazia ali, tipo, 10, 20 mil dólares? Não chegava tudo isso. Não chegava tudo chegava. isso. Foi bem pouco. Mas eu chegava com bastante dinheiro. Pô, mano, era droga toda Não, só semana, que é isso, todo né? dia. Você era um garoto de 17, 18 anos, Aham. solteiro, morando de graça, né? 5 mil dólares você era rei. Com certeza. Na Tailândia? Na Tailândia. É um pra que 10? Que é um detalhe, né? É um pra 10? É um detalhe. E aí, nisso, eu comecei ali a ter esse relacionamento, só que o meu problema sempre foi mulher. Então, cara, eu desistia tudo por causa de mulher, entendeu? Daí... E isso foi levando ao fundo do poço. Então, foi essas relações. Então, a cafetina começou a me enganar já. Então, viu que ela já tava com um casting legal. Pô, pegava... Não precisava mais de você. Não precisava mais de mim, Uhum. entendeu? Daí começava a fazer o quê com as meninas? Pegar as meninas, apertar e falar, não, você pode ganhar mais. Você tá Uhum. perdendo dinheiro com o Ramis. Né? Tipo assim... Te colocava ainda contra as meninas. Né? Isso. Daí as meninas começaram a sair. Eu falei, caraca, velho, tá um negócio estranho. Daí eu falei, olha, não quer saber? Se vira. Vou fazer com o meu jeito aqui. Uhum. E nisso, eu tinha os meninos. Então, esse cara que tinha agência comigo, ele tinha influência. Então, eu começava a colocar os meninos, assim. Eu falei, não, vou colocar os meninos nas festas, não sei o quê. Ele tinha uma bilionária lá, legal também, que tinha um contato, que a gente colocou um menino, né? O menino se machucou, daí ele colocou isso aí. E eu ensinei esse cara a fazer isso, a utilizar dos modelos para ter influência. E ele começou a fazer isso também, entendeu? Para ter influência, para ter dinheiro, para se reerguer dentro do mercado ali que ele tava. Então, e aí eu acabei brigando com esse cara, porque um dia ele me encontrou nu com essa menina ali dentro do quarto. E aí eu falei, mano, quer saber? Deixar tudo. Mas por que vocês brigaram? Eu não entendi essa parte. Porque eu me relacionei com a menina, eu tava vivendo uma vida dupla. Pensa que essa menina tava numa outra agência. Mas essa menina sabia que Sabia. você se relacionava com outros caras. Sabia. E ele não sabia que você se relacionava com ela. Daí Ele ficou com ciúme. Depois sim, porque eu coloquei ela pra morar dentro. É loucura, mano. Então eu coloquei ela pra morar lá dentro, tudo, daí eu vivi essa vida dupla. Cara, sempre vivendo essa vida, tipo, dupla, tripla, e, mano, e de loucura. Daí um dia ele encontrou, eu falei, mano, quer saber? Vazar mesmo, acabar com isso, eu vou dar um jeito, vou trabalhar com o modelo e me virar.
Nisso comecei um relacionamento com essa menina, e a gente acabou terminando. Eu vim pro Brasil. Teve também, tipo, venda de, não é espermatozoide, mas de óvulos também, que na Tailândia tem venda ilegal de óvulos. A gente vendeu os óvulos dela. Não era a favor, né? Mas ela fez essa venda. Mas como é que faz isso? Cara, é doido, É uma porque cirurgia? é quase. Porque, olha que louco. Tudo que te. Mano, a história vai cada vez, né, mano? Que doideira, né, irmão? Tipo, eu penso assim, aqui na Tailândia existe, cara, venda de órgãos, tudo isso daí. Só que tem venda de esperma e venda De óvulo. de óvulos para chineses. Então, os chineses eles querem ter filho, mas querem ter filho bonito, entendeu? Só que o que acontece? Eles pegam esses óvulos, pegam o esperma do chinês, vê ali que é o mais compatível, eles fazem uma análise se a pessoa é bonita, se, né, se é o perfil que eles querem. Que doideira. É você vender filho. Então eu era contra isso. Eu já sempre fui conservador nos meus costumes. Então, é, Eu sempre. Não, não, pausa. Depois de toda essa história, parênteses. Eu sempre fui conservador nos meus costumes. é, Fecha parênteses. fecha parênteses. Eu tinha Que maravilhoso. esses valores assim. E eu falei, olha, você quer fazer, você faz. Eu vou cuidar de você e tudo, mas eu não concordo. Lá no fundo, não concordo. Mas vamos fazer aí, né? Estão precisando de dinheiro. E era US$ 5.000. Então tinha uma aplicação ali, ficar 3 semanas aplicando hormônio na barriga, uma injeção. Chegava no final, a menina tava, mano, quase grávida mesmo, Sim. porque o útero fica do triplo do tamanho. Nossa. E o que era que elas ovulam uma vez por vez, elas ovulavam várias vezes. Então Nossa. eram vários óvulos em um saquinho ali, porque aumentava, né, a ovulação. E aí eles enfiam uma seringa e retiram esses óvulos. Que Entendeu? doideira, mano. Cara. E aí você ganha o dinheiro ali e já era, entendeu? Nossa, mãe do céu. E tem menina que vive disso, mano? Ah, tem gente que faz 2, 3 vezes, né? É, dinheiro, né? Entendeu? Daí tem dinheiro pra você ganhar com tudo. E nisso daí a gente vem pro Brasil. Eu falei, vamos pro Brasil, que eu já tava mal lá, eu já tava brigando, então eu sempre fui instável emocionalmente, assim. E aí, quando chegou aqui, a gente acabou terminando, né? Tipo, menos de um mês. Terminando. E eu tinha ensinado essa menina, depois de um tempo, a também a cuidar, a ensinar, tipo, sobre como cuidar de prostituição, né? E essa menina acabou entrando no meio da prostituição também. Eu sou... Tirei a inocência da menina, sabe? Como eu Ela tinha falei, que idade, tu lembra? ela tinha a mesma idade que eu, tipo, um ano mais velho, eu acho. Não sei 16, 17 anos? Não, 17, não, 18. não 20. Ah, Ela tá. era mais Já era de maior. era um pouquinho mais velha que eu. E aí, nisso, tirei a inocência, porque, como eu falei, nem todo mundo conhece esse mundo, né? Aham. E eu era muito depravado, cara. Muito depravado, assim. É, e tu foi introduzido muito cedo, né? E aí, nisso, pô, fiquei mal de novo. Daí eu falei, cara, depois passou um tempo, voltei pra Tailândia. Tentei aqui abrir uma agência aqui no Brasil, tentei fazer os negócios aqui no Brasil, outra coisa, daí que me influenciei outra coisa aqui no Brasil também. Já tinha me influenciado, então, lá com a prostituição e com, literalmente, um tráfico humano lá, tipo, porque tráfico humano não é pra você, tipo assim, eu vou, força a pessoa. Mas toda pessoa que você leva pra um outro país, em condição de trabalho análoga a alguma coisa, né? Sim. Isso aí se enquadra nisso. Entendi. Que literalmente é o que eu fazia, mas eu fazia na inocência, sem saber que literalmente era isso. Sem saber que você seria procurado. Que eu poderia ser, né? Então, era uma coisa meio sem noção. Pensa, eu tava vivendo. O meu lema era viver todos os dias como fosse o último dia. Então, eu era bem desse modo. Aqui no Brasil também entrei numa agência, comecei a trabalhar, falei, vou seguir certinho a agência, vou ser booker. Já do mesmo modo. Cara, sempre segue. A agência não estava sendo legal, daí eu falei, olha, pro dono da agência, tem um modo de você ganhar dinheiro que é desse É modo. porque tu percebia que você era mais inteligente que o dono da agência, né? Que o cara queria fazer um trabalho direito, o trabalho correto, e ele gastava muito tempo e você Isso. sabia acelerar esse É processo. isso aí mesmo. É isso aí. Entendi. Daí eu comecei a acelerar esse processo. Daí que foi para um outro esquema, que daí foi um pouquinho mais pesado.
Porque eu nunca trabalhei com menor. Nunca, assim. Nunca na minha vida. Daí, nisso, o cara que eu tinha conectado, o cara, tipo, queria. Daí eu falei, cara. Daí eu cheguei e falei, olha, não concordo com isso, não vou. Então a gente não vai fazer isso, não. E aí, mas ele continuou, né, levando as outras meninas pra lá, aqui no Brasil, que é dono de uma imobiliária bem grande. Então, Não fala o nome, que a gente vai virar saudade. aí, aí ele começou nessa forma, a gente ganhou um dinheiro, a gente atravessou Paraná inteiro fazendo scouter de modelo, levando as meninas e tudo mais. E mas chegou uma época que o cara também já enjoou, a gente teve uma discussão, eu falei, mano, quer saber? Eu vou abrir a minha. Daí abri a minha, não deu certo. Falei, cara, o único modo que eu tenho é ir pra fora fazer dinheiro. Então, tu tinha saído de lá, voltou pro Brasil, Doutor, terminou o namoro com a menina, tava aqui, tentou abrir agência com o cara, deu errado e voltou pra lá. Daí eu voltei pra Tailândia. Daí nisso que eu voltei Quanto tempo tu ficou no Brasil? Eu fiquei entre menos de um ano. Menos de um ano, assim. Foi meio rápido, assim. Daí eu falei, cara, eu voltei pra lá. E aí que E aí começa. já tava perto do fundo do poço já, né? É aí que já tava perto do fundo do poço. Pensa que eu tava esticando. Quase 2 anos, 3 anos ali, ó. Abuso de droga, prostituição, vivendo uma vida dupla, vivendo mentira. Cara, porque. Conectado com gente muito pior. Não, literalmente. E aí eu tive uma conexão com o maior traficante do Kuwait. Daí, tipo, eu tive amizade com o cara, a gente saía juntos, tudo mais. Do Kuwait. Kuwait. Mano. E o pior, assim, ó, eu comecei a influenciar o cara pra parar de vender droga. E nisso foi a pior coisa, a pior decisão da minha vida. Porque não era eu que tava mexendo, não era só ele, né? Mas era um esquema inteiro atrás. O braço direito do cara da Ásia Uhum. chegou perto dele, queria conhecer a gente, o cara quase me ferrou. Pegou 10 mil dele, assim, porque tinha dado errado um esquema ali que eu tinha conectado. Enfim, é loucura, assim, loucura. E nisso eu já tava perto. Daí o que aconteceu? Que daí eu terminei com essa menina, daí eu comecei a namorar uma outra menina. Daí essa menina, ela, tipo assim, eu nunca me envolvi com as meninas que eu trabalhava. Dessa foi uma única vez. Dessa única vez é que eu fui traído. E como eu era muito emocional, eu era muito louco, mas eu era muito emocional também. Isso eu fui traído pelo meu melhor amigo, né? E aí, cara, daí acabou meu mundo ali. Putz, daí eu fui pro fundo do poço. É aí que eu atingi. Aí eu comecei a Que o teu ficar. melhor amigo saiu com a mina que você tava namorando. Mas ao mesmo tempo eu tava dando trabalho pra ela com prostituição. Então, não sei se foi uma traição ou foi um trabalho. Não foi um trabalho não remunerado, né? Enfim, aí foi nisso, daí eu caí no fundo do poço ali, emocionalmente. E aí eu fiquei afastado. Daí nisso, a cafetina já começou a brigar, se afastar de mim. Então a galera começaram a se afastar. Daí eu comecei a andar com uma galera que era da ketamina. Daí eu comecei a usar uma droga mais O que é pesada. a ketamina? A metanfetamina, né? Tá. Metanfetamina, que é o cristalzinho. Hum. Você fuma, você coloca na água. Só que mano, é uma droga horrível, né? É igual um crack. Entendi. E nisso, eu tava usando também muita droga, tava mal, né? Esse foi o meu fundo de poço, assim, o E segundo tu já fundo de tinha poço. parado de trabalhar com moda aí, né? Tipo, Não, tô e trabalhando. e isso tudo tu Não, ainda tava desfilando, fazendo foto e tal? fazia. Então Já. tudo tava acontecendo enquanto você ainda tava ganhando grana com a moda. Aham. Isso era tudo que tava acontecendo no bastidor. No bastidor. No No bastidor. bastidor. Esses Porque daí. negócios todos era bastidor. Porque Era a eu. tua renda extra, né? Porque eu tive 2 boom, né? O primeiro boom na Tailândia foi quando eu conheci o cara lá, de evento. Daí eu fiquei conhecido porque eu peguei um trabalho grande com uma famosa, uma das atrizes, maiores atrizes da Tailândia. Daí saí na Magazine com ela, assim. Falei, pô, legal, saí capa da revista. Pô, fiquei conhecido. Daí depois, no segundo boom, é onde eu tava na merda, assim. Só que eu consegui pegar um desfile que, cara, todo mundo. Nessa época, eu tava mal porque eu tentei vender 1 quilo de cocaína pra um cara que eles tinham várias baladas na Tailândia e restaurante. Só que o cara era uma máfia
Só que eles eram contra a droga. Só que eles tinham bastante contato. Daí tinha uns dos meninos lá que estavam interessados, só que esse menino não estava interessado, ele estava querendo me ferrar. E aí eu falei, falando com ele, conversando com ele pelo Facebook, ele falou, cara, para de conversar comigo pelo Facebook, não sei o quê. Enfim, daí eu falei, cara, eu tô tentando vender aqui 1 quilo de cocaína pra você pelo Facebook. Daí os caras, porque eu tinha contato, né, com o cara do Kuwait, já tinha contato com outras coisas pra trazer droga do Brasil. Então, eu tava me enfiando numas coisas, cara, que era surreal. Eu tinha contato pra vender ouro, diamante, tipo assim, surreal mesmo, fazer lavagem de dinheiro com o Banco do Egito, então vender passaporte. Cara, um dia eu saí oferecendo passaporte falso pra todo mundo, mano, entendeu? Até dos Estados Unidos. Então eu cheguei num ponto assim que eu tava tentando buscar outros meios, só que eram meios ilegais, entendeu? De fazer dinheiro. E nisso tentei vender essa droga pro Piá. O Piá me dedurou. E daí os caras me bloquearam em todas as baladas, começaram a colocar Teu ca- cartaz cartaz, proibido a entrada. mandaram mensagem pra todos os modelos, falando, não se envolve com esse Piá. E aí tu se queimou Eu me queimei. na Tailândia ou na Indonésia? Na Na Tailândia. Tailândia. Daí me queimei entre aspas, né? De um dia eu falei, não, cara, eu vou aí conversar, você tá entendendo errado, você entendeu errado. Tipo, eu mandando mensagem que eu queria. Não, eu acho que você entendeu errado, cara, não é bem isso. Não é bem isso. Não é bem isso. Daí eu ia pra balada, assim, os caras tinham colocado um monte, reforçado segurança, tudo, assim, pra eu não entrar. Caramba. Cara, então foi um ponto assim, nesse meio tempo fui traído, acabou toda a minha diversão, porque a maioria da galera começou a me dedurar, começou a me olhar com os olhos. E aí as pessoas viraram as costas pra você. Viraram as costas. Só que nisso eu tive outro boom. Daí eu tive outro boom porque eu peguei um desfile, onde eu desfilei pelado, por uma das maiores estilistas da Tailândia, que a mulher, tipo assim, tava disparada, assim, ó. Disparada mesmo. Tipo, famosa, era televisão toda hora. Então, cara, era igual Juliette quando saiu do BBB. Tá todo mundo assim, ó. Peguei desfile da mulher. Falei, caraca. Daí todo mundo começou de volta. Ah, Ramis isso, Ramis aquilo, Ramis vamos pra festa, Ramis vamos pra tal lugar, entendeu? Começaram a voltar porque eu fiquei em evidência de novo. Só que nisso, cara, eu tava de saco cheio, já não queria mais isso. Eu sabia, cara, era a minha oportunidade de fazer dinheiro novamente como modelo, né? Porque aí eu já tava sempre, tipo, por prostituição também, mas sempre indo ali, pegando dinheiro ali, pá, sempre vivendo no básico. E era o meu boom de ter um boom de carreira mesmo. E nisso eu tava desanimado, cara. 100% desanimado, né? Porque meus amigos tinham me traído, as pessoas tinham virado as costas pra mim. Pô, peguei um trabalho legal, pô, mas não fazia muito sentido já pra mim, né? Daí eu falei pra minha agência, falei, olha, pega adiante dos meus trabalhos, tal dia eu vou voltar pro Brasil com esse dinheiro aí. Eu fiz o dinheiro da passagem. Fiz o dinheiro da passagem. Cara, eu voltei pro Brasil só com o dinheiro da passagem. Porque eu me peguei no quarto, fechado no quarto um dia, usando droga. Eu tinha droga, eu tinha maconha, tava lá na mesa, cocaína no prato, sozinho no quarto. Cara, me vi no fundo do poço, assim, ó. Daí eu olhei pro lado e falei, cara, ou eu vou me matar com isso, porque no começo era essa a intenção, entre aspas, né? Porque eu tive overdose, eu tive uma no Brasil, né? E eu tive uma lá, quase um início de overdose, tipo, início de overdose aqui no Brasil, que eu fiquei tipo uns 5 minutos me convulsionando dentro do carro até chegar no hospital. Depois eu fugi do hospital. E outra lá na Tailândia, que, cara, eu tive uma experiência espiritual, assim, eu usei, porque nisso, então, meus amigos, eu usei muita droga, daí eu fui dormir, daí você não consegue dormir. Parece que o seu coração tá a milhão, sua mente tá cansada, você precisa descansar, seu corpo tá pedindo descanso. E nisso eu tava fechando o olho assim, e pá, eu tive alucinação de um espírito sentado assim, ó, me olhando. Eu falei, não, 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 tem uma mulher lá, tem uma mulher lá. Daí a pessoa que tava no meu lado falou que não tem ninguém ali. Não, ela tá me olhando, ela tá lá. E tipo assim, e nisso eu tive outra experiência espiritual assim lá
na Indonésia também, de anos de experiência, que eu via um vulto preto, sempre eu tinha esse sentido de um vulto preto me seguindo, entendeu? Uhum. Só que um pouquinho longe, assim, ó. Um dia eu tava conversando com meu amigo, assim, ó, tinha usado LSD, podia ser droga, não sei. Eu tava conversando assim com ele, daí a mulher dele tava do outro lado. Daí ela parou assim e falou, você tá conversando com quem? Não, eu tô conversando com... Daí eu falei, Nando, não. Daí eu falei, não, ele tá no banheiro. Daí quando eu vi no banheiro, tinha uma sombra preta. Assim. Mano, era uma experiência assim que eu tive. Louca. E aí eu me olhei no quarto com... Eu falei, mano, é isso? É o fundo do poço ou eu tenho que voltar pra minha família? E aí que eu acho que o Espírito Santo sempre cuidou de mim. Uhum. Sempre cuidou de mim. Que ele nunca me deixou de morrer de overdose. Ele sempre cuidou da minha saúde. Porque quando eu tava na merda, eu falei, Deus, por favor, não quero morrer hoje, né? E quando eu tava na merda, assim, ó, que eu me peguei nesse dia, me gritou no meu coração assim, ó, família. Você precisa de família. Legal. Daí eu falei, cara, eu preciso ir voltar pra casa. Daí meu irmão tava prestes de ganhar a primeira filha dele, né? Eu falei, cara, eu preciso estar com ele. Eu preciso ir pra lá. Eu fiz o dinheiro da passagem e só com o dinheiro da Tava passagem. quantos anos aí? Hã? 20? 2018 para 19? Então tu ficou praticamente aí uns 6, 7 anos 21. nessa vida, tipo, na moda, assim, ó, vivendo o mais baixo nível Isso. desse universo. E aí É. tu volta pro Brasil. Em que momento tem a tua conversão real? Em que momento isso aconteceu? Em que momento você conhece a Tami? Em que momento você se torna pai da Helena? Então, isso aí aconteceu em menos de 3 anos. 2019 eu voltei, fiquei mais um ano. Em 2019 eu voltei, eu fiquei mais um ano assim, dentro de casa. E aí, 2020, o Jonathan e o Patrick, eles estavam no Bible College. Eles começaram a fazer home church lá em casa, porque minha irmã me conectou com eles, né? Tua irmã já estava na igreja. A minha irmã já estava na igreja. Daí eles começaram a ir lá em casa. Daí nisso daí eu participava, tava ali ouvindo, fazendo amizade com a galera. Mas sempre daquele jeito despojadão, sabe? Uma dúvida antes de tu aprofundar nisso. Ah, A tua família sabia ao nível que você tinha chegado lá? não. Eles só acharam que você tava trabalhando com moda. Só Eles isso. não faziam ideia de metade das coisas. Não fazia. Tá, beleza. Nunca fizeram, na verdade, né? Vou ficar sabendo agora, inclusive. Aos poucos eu fui contando, Lógico, mas lógico, assim, lógico. não com um requinte de detalhe, De né? detalhes. Aham. Mas. E não tô colocando requinte de detalhes. Não, né? eu sei, porque eu conversei com você antes Que desse podcast e a gente ficou 6 horas conversando para que bastante você coisa. pudesse trazer todos os detalhes e tudo Uhum. mais. Então, eu Isso- realmente sei. E aí eu voltei pra cá, né? Em 2019 fiquei em casa, minha depressão. Minha irmã falou: Olha, eu sempre fui interesseiro, né? Dinheiro. Falei, pô, tem um curso de finanças judaicas na igreja. Eu falei, pô, legal. Tem um curso. Eu tava frequentando o Santo Daime, então eu tava bebendo um ayahuasca nesse meio tempo pra fazer uma limpeza espiritual. Que é isso que eu senti. Eu falei, pô, preciso de família. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que o meu espírito estava vazio, que eu não tinha mais espírito. Então eu estava necrosado. Hum. Eu não estava sentindo nada. Uhum. Cara, é louco, assim, porque minha mente estava tão pervertida, meus pensamentos estavam sendo fugindo da realidade. Daí eu falei, cara, tá necrosado esse negócio. Eu preciso de espírito. Eu vi que preciso do meu espírito ser vivificado a alguém. De novo, né? E aí eu fui pro Santo Daime. Falei, pô, a experiência que eu tive legal é no Santo Daime que eu me reconectei com a natureza, com tudo. E fui lá uma sessão, daí minha irmã me chamou para esse curso e comecei a ir no curso, que era o Lidera. O Lidera mudou a minha vida, assim, ó. Em questão de vida, de percepção do que é vida, do que é ser pessoa, do que você ser inserido na sociedade, do que nesse sentido de propósito. Então, o Lidera me trouxe uma riqueza de conteúdo e de vida, cara, que mudou ela. Porque toda vez que eu sentei lá, o Cal cutucava. Só que eu pensava que o Cal tava falando diretamente comigo. Porque tudo que ele falava, cara, Ia de encontro contigo.
De um dia ele falou assim, ó, você tá sentado aqui porque você não é arrogante, você é humilde. E o que eu mais era arrogante. Uhum. Eu falei, cara, se eu sair daqui, porque eu não gostava das pessoas que estavam lá, eu não Só gostava. tava lá pra aprender a ganhar dinheiro, né? Como Exatamente. você disse, né? Você Isso. foi pelo interesse no dinheiro. Isso. Eu não gostava mesmo das pessoas. Às vezes, mano, eu sentia saco cheio, porque eu diminuía as pessoas. Então eu falei, mano, o que essa pessoa tem aqui? Tipo, eu não quero estar junto com você. Você não vai me influenciar nada na minha vida. Uhum. Você não vai mudar nada. Então, conselho seu, você, não quero nada. Uhum. Só que isso foi quebrantando. Ele falou, não, você tem um propósito. Você não tá aqui porque você não é arrogante. Eu falei, pô, vou ter que ficar aqui até o final. Tipo assim, daí eu comecei a ir. Daí começou a mudar algumas coisas. Daí começou a mudar o meu coração. Daí começou a mudar um sentido de vida. E nisso eu comecei a ficar na igreja. Daí eu comecei a entender algumas coisas. Daí eu comecei a ir pra uma home church, que era do, do Jonathan, do Patrick. Teve um pastoreio. Só que assim, eu ainda era uma pessoa meio fora do normal, né? Não sei como que eles me aguentavam naquele momento, porque eu era bem, bem insuportável, assim. E aí, nisso, eu conheci a Tami na igreja mesmo. Ela saiu do Bible também, ela tinha essa parte. E aí ela ficava sempre escondida ali, por trás das câmeras, sempre fazendo as coisas dela mais escondida. E nisso a gente conheceu na Home. E na Home a gente começou a se aprofundar. Daí depois eu saí da casa dos meus pais, vim morar com a minha irmã aqui em Curitiba. Começamos a trabalhar no mesmo lugar, né? Então, cara, em 2019 eu não fiz nada. Penso que eu estava fumando maconha, fumando cigarro, sustentado por meu pai, quase com 20 e poucos anos nas costas. Cara, ridículo, assim. Daí o lidera falou, cara, você é homem, você precisa sair da casa do seu pai, você precisa formar sua família. E a primeira coisa que a minha irmã falou, pô, a gente pode morar junto. A minha irmã sempre jogando, sendo sutil comigo, sabe? Eu falei, pô, é verdade, então esse é o passo pra eu sair de casa e E o teu começar. relacionamento com a tua irmã sempre foi de boa? Sempre foi de boa. É, gente, coisa de irmão, Não, mas mas. aí beleza, é coisa de irmão, né? Não, mas 100%, mano, Tá. 100%. Meus irmãos eu sempre levei de boa, assim. Uhum. E eu sempre escutei, mesmo ela sendo mais nova, cara, a sabedoria vem, encosta no coração, você tem que dar ouvido. Uhum. E aí, eu saí de casa, comecei minha vida como um homem. Falei, pô, mano, literalmente, existe uma vida fora da moda. E eu tava muito magoado com a moda. Eu tava muito magoado com esse meio. Então, pra mim, tudo era sujo. Eu queria ficar longe disso. E daí eu comecei, pô, vou começar a trabalhar. O que eu vou trabalhar? Não tenho formação nenhuma, não terminei, tinha terminado os estudos em 2019 lá. Falei, pô, vou fazer comercial mesmo, sobre vendas. Entender um pouquinho mais sobre esse meio. Daí eu comecei trabalhando numa agência. E aí, nessa agência, eu conheci a Tami mais profundamente. A agência agora não era mais moda. Não, não era mais moda, era uma agência de marketing, que eu tinha Tá. trabalhado num ecossistema, que a galera trabalhava também. E nesse ecossistema ali, dessas empresas, a Tami trabalhava. Pô, daí eu conhecia só a Tami. Pô, eu sou daquela pessoa, pô, se eu conheço, eu vou conversar, vou tratar como amigo. Só que a Tami conversava comigo e ela falava, não, mas eu não sou seu amigo. Tipo assim, eu falei, pô, como não é minha amiga, não sei o quê. Daí começou a surgir um interesse ali, tipo, de conversar, de amizade mesmo. Ela ia no mesmo home, de afinidade. Daí a gente começou a ser amigo. E ela não conhecia a tua história ainda? Não, Tá. ela começou a conhecer depois. E aí eu conheci ela ali. Daí a gente se aprofundou. Daí eu fui um pouquinho babaca, não tava no meu processo ainda, entendeu? Era meio imaturo em algumas coisas. E foi indo, eu fui entendendo. Teve as mensagens do Cal sobre relacionamento extraordinário, uma campanha que ele fez sobre o extraordinário, que é incrível, né? Eu sei que tem tempo, você veja lá no YouTube, porque é maravilhoso esses episódios, né? Sobre o extraordinário na vida. E aí que mudou sobre família extraordinária. Eu falei, cara, é isso. Porque eu já tava meio assim, ó. Né? A primeira coisa que eu saí pro Cal, o primeiro encontro, olha. O primeiro rolê que a CHF deu. Eu cheguei pro Cal fumando um paieiro. Eu falei, ô Cal, como que pega as meninas aqui da igreja? Tu chegou por causa que falou isso. O Cal falei isso. Que maravilhoso esse resumo. Na frente de várias pessoas, assim, de várias meninas. E aí? O Cal falou, você tem que ser sniper, cara. Ele me olhou. Eu acho que. Não sei, eu tenho que perguntar pro Cal o que passou na cabeça dele. Ele falou, que moleque sem noção. Que maravilhoso. Ele falou, olha, cara, você tem que ser sniper, é uma vez só.
Daí eu falei, pô, Pô, então pra eu pegar uma mina aqui da igreja, tem que ser uma vez só. namorar não vai casar, né? É isso aí. Daí eu falei, pô, então é isso. Então eu sempre fui muito, tipo, um processo. Sempre fui, mano, eu tenho que seguir alguma coisa pra eu entender o que é isso. Falei, pô, é isso então. Daí foi catando, daí eu olhei assim, pô, que é uma pessoa que eu posso casar, que eu posso construir uma família com sabedoria, Uhum. entendeu? É Tami. Daí eu olhei assim em volta, daí eu só vi ela. Falei, pô, mano, é uma boa mãe, se dá bem com criança, é uma mulher linda. E tu já tava com esse Acho- desejo de família que instalou em você lá atrás, né? Hã? E esse desejo de família Isso. que já estava instalado em você lá Isso. atrás, É. desde que você voltou pro Brasil. Só que tornou sentido, porque não tinha sentido ter família no meio que eu tava. Sim. Eu nunca queria. Uhum. Pô, minha história. Uhum. Pô, pensa meu filho me vendo minha história. Uhum. Eu falei, não queria isso. Uhum. De hoje eu vejo, cara, realmente. Eu acho que existiu tudo isso por um significado muito maior. E aí eu conheci a Tami. Pô, conheci a Tami. E nesse dia de família extraordinária, nesse dia eu olhei pra ela, ela foi pra casa, ela e uma amiga, a gente foi assistir um filme. E aí a menina dormiu, taquei o beijo na Tami e falei, pô, você é a mulher da minha vida. É com você que eu quero casar. Daí ela falou, então tá, né? Daí eu falei, olha, tal dia fica legal? Ah, tal dia é muito calor. Falei, tal dia, o que você acha? Não, tal dia é legal. Falei, então tal dia a gente vai casar. Isso era 8 meses, né? E era namoro, eu tinha pedido ela em namoro. De 8 meses, a gente ia casar. Daí eu fui, falei com o Cal. Falei, Cal, eu quero casar com ela, quero namorar com ela, vai ser assim. E aí começou outro negócio. Daí era, tipo, mano, correr pra casamento. Uhum. Né? Minha família sem entender nada. Como assim vai casar daqui a 8 Não, eu vou casar daqui a 8 meses. Daqui a 8 meses eu vou firmar meu patrimônio. Meu matrimônio. E aí, pô, comecei a vender brownie pela rua de Curitiba. E eu precisava disso. Porque Uhum. era uma outra coisa de, mano, arrancar esse negócio. Então foi o processo que eu fui passando assim, ó. E foi um processo muito rápido. Que de eu conhecer Jesus, no começo eu falava pro Cal, quando eu tava fazendo lidera, falei, Cal, eu tô namorando Jesus. Ei, como que tá o negócio? Eu falei, não, eu tô namorando Jesus. Então, por enquanto já não fazia sentido. Depois começou a fazer sentido. Depois que eu comecei a conhecer qual que era o The Way, que é o caminho que a gente conhece aqui, que é uma das bases, nossa, falei, caraca, faz todo sentido. A cruz faz todo sentido. Jesus faz todo sentido. O sentido da minha vida é esse aqui. Então eu tenho um propósito. E durante o Lidera e durante esse processo, tu foi se limpando de droga, se limpando do Sim, sexo, da sim, perversão. sim, sim. Como é que foi esse processo? Então, eu sabia que eu tinha que parar, né? Eu sabia que eu tinha que parar porque ele tava fazendo mal pra mim. Chegou uma época que tava fazendo muito mal pra mim. Tipo assim, eu voltei pro Brasil em 2019, mas ainda eu usava uma coisa ou outra assim, saía pra festa. Só que eu sabia que isso tá ficando tóxico no meu corpo. Uhum. Eu já tava começando com ritmia, algumas Uhum. coisas assim. Eu tava fumando maconha. Daí eu tava prestes, quando eu voltei pro Brasil, eu tava prestes a pedir ajuda pra me internar. Tava nesse nível, tipo assim, ó, eu quero me internar. Uhum. Eu preciso ser internado, porque eu tô descolando da realidade. Entendeu? Eu tava descolando da realidade. Então a coisa tá ficando meio na cabeça, em tudo tá ficando meio perigoso. Só que nisso, mano, tinha droga na porta de casa, entendeu? Vinha assim. Daí eu falei, cara, eu preciso parar com isso. Daí foi uma decisão. Daí eu parei com as amizades, cortei festa, cortei lugares, cortei pessoas, reposicionei pessoas na minha vida. Uhum. Eu falei, isso não quero mais. Tá me matando. Não quero mais. Daí parei com cocaína. Cocaína, LSD, essas drogas, parei. Parei total, assim. E aí depois continuei com maconha, mesmo estando ali no Lidera, tava fumando baseado. Por quê? Eu sabia que eu parava, eu sabia que eu tava caminhando para um lugar. Mesmo indo pro Lidera, eu sabia que eu tava caminhando para um lugar. Só que no meu sentido eu falei, cara, eu não quero entrar na igreja e começar a dar aqueles testemunhos, tipo assim, pô, Deus me mudou, parei de usar droga, não sei. Não, eu sei que eu posso por mim mesmo, é uma arrogância. E aí eu fui parando um pouquinho antes,
de eu ter me convertido totalmente. Porque tudo foi um processo pra mim, entendeu? Só que eu vejo que foi Deus. Deus na minha vida. Deus colocando isso no meu coração. No contato que eu tive ali dos caras dos cara da igreja, indo ali, eu vejo referência, pô, posso viver uma vida que não é assim. Posso viver uma vida mais legal. E Deus foi trabalhando, acho que nas linhas, entendeu? Comigo. Deu parei cocaína, deu parei maconha. E no final foi cigarro. Mesmo eu estando na igreja, eu fumava paieiro, eu fumava cigarro, ia na igreja lá, entrava fedendo com a galera. E aí eu parei. E isso foi um processo. Deu. Mano, até hoje tô limpo de tudo, assim. Amém, cara. E aí, mano, quando eu conheci a Tami, foi esse processo também de entender. E tudo foi decisão. Pô, decidi parar de usar cocaína. Cara, é decisão. Porque se você não decide por você, mano, não é alguém que vai vir e vai te internar, que isso vai ser efetivo. Pô, pode te internar daqui É, 3 meses você tá usando de novo. o Espírito Santo, ele ajuda, mas o processo de decisão, ele é interno. Exatamente. Cara, você falou tudo. Decisão é você que toma. Cara, quem que preenche o vazio que você tá tentando completar com o negócio de fora? É o Espírito É o Santo. Espírito Santo. E, cara, e quando eu entendo que quando eu estudei Jesus, que eu achei o Espírito Santo, foi uma pregação do Góes, lá no estacionamento, que um dia eu tava conversando com a minha irmã no carro, falou, pô, falar em línguas, não sei, eu falei, seria legal, como que fala em línguas, né, tem facilidade para aprender línguas. Daí, não, você tem que fazer e só solta. Daí eu tentava imitar, não saía, né, porque era uma coisa muito ridícula, assim. Daí eu falei, não, só fala. Daí o Góes, nesse dia, ele começou uma pregação. E no final ele fez um apelo pra quem queria falar em línguas. Que legal. Daí minha irmã olhou, eu sempre ficava atrás, né? Daí ela olhou assim pra trás, ela falou, vai lá. Daí eu falei, dá nada, a única coisa que se eu for lá, eu vou receber oração, eu não vou falar em línguas. Cara, mas cada passo que eu dava, parecia que era uma limpeza, assim, ó. Cada passo que eu dava, assim, ó. E eu sentia uma presença diferente, sentia uma presença diferente. E quando eu cheguei na frente, que o Cal colocou a mão em mim, orou, eu me ajoelhei e chorei, cara. Igual criança. Eu tava chorando igual criança. Eu comecei a suar de uma forma que. Mano. E chorar, e chorar, e chorar. E ele. Eu entendi que, pô, mano, eu aceitei Jesus. Aceitei o Espírito Santo no meu coração. E foi naquele dia, foi um marco, assim. E aí. Né, as coisas foram acontecendo, foram melhorando, né? Eu fiz um Sozo depois com a galera. Foi melhorando, assim, ó. Né? E aí, quando eu cheguei para pedir também em casamento, foi decisão. Entendeu? Foi uma decisão baseada em algo que eu acredito. Que eu via ela como uma mulher pra vida. E a gente casou. No dia que eu falei, quando eu pedi namoro a ela. Quando eu tinha pedido em namoro, eu tinha marcado a data do casamento. Legal. E não arredei o pé. Pô, tinha dinheiro? Não. Tinha alguma coisa pra fazer? Não. Cara, mas aí eu vi o poder de uma comunidade que acredita nisso. Uau. Eu fui constrangido em amor, assim, ó. Constrangido. Porque no dia que eu pedi ela em noivado, na igreja, lá no cinema, primeira vez que a galera, olha só, o Ciro e a Hannah tinham se juntado com uma galera pra fazer uma vaquinha pra dar pra gente. Então eles tinham dado R$2.000, se juntar com a galera pra dar um dinheiro pra gente pela decisão nossa. Que legal. Porque eles já sabiam que eu ia casar, só que eu não tinha pedido ela em noivado. E quando a gente fez isso, eles foram lá e deram. Uau. Falei, caramba. Tipo assim, e a gente não tinha muita afinidade com eles. Não, eles têm um coração maravilhoso. E a galera, mano, nisso, o pessoal da igreja falou, não, pô, vocês estão precisando de alguma coisa? Estão precisando disso? Estão precisando daquilo? E foi completando, assim, ó. No final das contas, minha mãe ajudou com tanto, né? Mas no final das contas a gente fez um casamento sem gastar R$1. Não, e foi lindo, né? Não, Foi incrível. Foi Eu vi as fotos maravilhoso. lá, foi lindo. As fotos estão maravilhosas, mas foi frio. A única coisa que eu sofri, cara, foi quase ter morrido antes. Eu peguei uma febre, eu tava mal. Tipo, era coisa de desistir. Tipo, remarcar o casamento. Só que eu falei, cara, eu vou mal mesmo. Vou morrendo. Vou morrendo, mas eu vou concretizar esse dia, entendeu? E foi um dia maravilhoso, cara.
Foi um dia de consumação ali sobre o Espírito Santo, sobre o que Deus quer para nossa vida, sobre um sonho que foi realizado, tanto para Tami, tanto para mim. E foi lindo, cara, foi lindo. E ver que a base de uma comunidade saudável, cara, que você constrói, que você tá junto, cara, faz sentido. Faz sentido na vida. É. E esse sentido de falta de comunidade, de falta de um grupo, de pertencimento, que te leva a você buscar outras coisas. Então, a falta de pertencimento te leva a você para lugares que você não quer ir, para pessoas que você não quer conhecer. Então, e te guia, literalmente. Se você não sabe para onde quer ir, se você não sabe o que você quer, tem alguém que tá mais perdido que você e que tá te apresentando uma coisa que você tá levando para um fundo do poço. Só que o que a gente vive é totalmente, cara, surreal. Surreal, assim. O Sérgio Ponce, ele tem uma contribuição muito importante na tua vida, assim, no teu processo. Sim. Que ele te deu uma mensagem na primeira conferência Marvels. E você me falou essa mensagem recentemente. Eu queria que você compartilhasse. Eu não sei se ele sabe disso, o quanto ele é importante. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas, tem muitas pessoas importantes. Porque o que muda na minha vida? Cara, você falar uma palavra e eu guardar no meu coração. E isso me muda. Cara, eu tenho palavras do Elder, tenho palavras do Cal, frase, só frase. Só frase assim que a pessoa falou a frase, cara, internalizou no meu coração e mudou. E do Sérgio Ponce foi que um dia eu fui contar os testemunhos. E, e eu sempre falei dessa parte com orgulho, né? Porque eu nunca. Não é uma coisa que eu não falo, pô, mano, é triste, não sei o quê, eu vivi uma vida de engano. Não, eu sabia que eu tava vivendo. Eu tinha consciência do que eu tava vivendo. Não era uma coisa, tipo, não tinha consciência. E dessas aventuras que eu vivi, eu sempre me orgulhei. Pô, mano, fui com traficante, fui com isso, fiz isso. Pô, eu vivi a vida no extremo. Eu vivia apertando a porca, assim, na pressão. E isso pra mim era maneiro. Pra mim isso era maneiro, viver o risco. E eu contava isso comigo com alegria, né? E o Sérgio Posto um dia falou, olha, Rames, deixa o velho homem morto. Não carrega ele, ele fede. Pô, mano, de lá pra cá o cara me deu um tornado de parafuso assim, ó, que eu falei, caraca. E aí, como que eu conto minha história? Como que eu falo? E eu nunca falo das coisas boas. Porque existem mais coisas boas do que coisas ruins, cara. Isso que eu vivi perto da minha vida foi só um breve momento. Mas o que Deus fez na minha vida é muito maior. Cara, é muito maior. Porque você reconectar todos os neurônios, você dar sentido pra algo que não tem sentido, cara, é só Deus que pode fazer isso. Legal. É ele falar que uma coisa que você não acredita em família, ele falar, cara, você merece uma família. Onde ele falar, cara, você tá com falta de identidade, ele fala, eu sou a sua identidade. Porque você é parecido comigo. É. E montar isso daí e trazer isso à reflexão é o melhor momento. Porque, cara, tudo que eu passei, pô, eu fui sem identidade, por falta de conhecimento. Por eu não olhar com falar, Deus, é tu. É tu o meu alvo. É você que tá em mim. Então eu tenho sentido na vida. Eu não sou sozinho no mundo. É uma coisa que o Cal falou isso pra mim. Quando eu tava lá no Lidera, embaixo da coisa, ele falou, cara, você não é sozinho. E isso mudou comigo também, porque eu me sentia sozinho. Quantas pessoas hoje não se sentem sozinhas dentro de um quarto, né? Uma vida decadente de prostituição usando droga? Quantas pessoas não se olham no espelho e falam, pô, mano, não sirvo pra nada. Mas Deus, ele vem e fala assim, cara, não, você tem um propósito. Você é alguém. E você tem um sentido nessa vida, que é muito maior do que isso que você pensa. Amém, cara, amém. Então, o Sérgio Ponce me ajudou nessa parte de falar, cara, olha para as coisas boas que Deus faz. Igual o pastor que vem pra cá, né, da África. Acho que é da África, né? Leon. Leon. Uma coisa que eu observei nele é que ele dá graças a todo mundo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. A todo momento. A todo momento. E é isso aí. Obrigado a Deus, agradecer a Deus a todo momento. Amém, cara. E que bom, assim, que você
E quem ouve a tua história parece que você tem 50 anos, né? Porque é muita coisa, foi muito profundo, muito denso. Eu sei que você ainda resumiu bastante coisa. E você viveu tudo isso ali, cara, em 20 anos da tua vida, né? 20 anos, hoje você tem 26, né? 26. 26 e você já conseguiu encontrar o lugar de paz de novo. Com Então, certeza. assim, é exatamente isso. Tem muito mais coisa boa pra frente, Pra né? frente Tipo, você do tá que- no início da Isso. jornada. Você tem, porra, 26 anos. Só Uhum. tá começando a tua vida. E pra gente finalizar, Rames, eu quero que você deixe uma mensagem pra uma pessoa, cara, que está num lugar que você já esteve. Nesse lugar de abuso, no abuso físico, sexual, no abuso de droga, na prostituição. Que você deixe uma mensagem pra que essa pessoa encontre esse lugar de esperança também. Olha, a minha maior alegria foi o ano passado, onde eu vi que a constituição de uma família real. Onde eu tive uma filha, a Helena. Então ela é o brilho do nosso matrimônio. E quando eu vi que eu cheguei nesse nível de pai, e aonde eu estou hoje, eu vejo que eu falaria para uma pessoa ou para mim nessa época, literalmente você está se sentindo no fundo do poço, tem tem agora só subir. Porque se chega no fundo do poço, o único caminho que tem é você subir. E se você está precisando de ajuda, não fique quieto, peça ajuda. Decida dentro do seu coração o que você não quer, porque a vida é pautada sobre decisão. Então você tem que decidir que você não quer mais isso. E literalmente, nos busque, porque se precisar de pastoreio, você vai encontrar aqui. Então, você não se sinta sozinho. Amém. Pessoal, esse foi mais um episódio do Bíblia na Sobremesa. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com pessoas que fazem sentido, pessoas que estão nesse ambiente, que estão presos ainda nessas coisas que o Rames trouxe aqui, no abuso, na prostituição, na droga. Envia esse vídeo para essa pessoa, compartilha com ele. O nosso objetivo com esse podcast é alcançar essas pessoas, é alcançar os perdidos, para que, através de Jesus, ele venha a ser discipulado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua audiência. Esse foi mais um episódio do Bíblia na Sobremesa e eu te vejo no próximo episódio.